Estamos aqui começando mais um episódio do podcast A Viagem. E do meu lado aqui está meu mano, André Petronilo. E aí, André? Salve, galera. Chega com nós que hoje vocês vão evoluir, hein? Hoje foi... Da hora, é isso aí. Hoje vai ser um dos melhores. Assim, não dá pra gente colocar num ranking. Mas o papo hoje vai ser transformador. A hora que você acabar o último segundo de vídeo, você vai ver que você mudou muita coisa dentro de você, interno mesmo. Gostei dessa palavra, transformador. Realmente hoje vamos falar sobre transformação. Está aqui conosco Juliano Ferreira, que é pastor, escritor, ex-ator de filme adulto e também coprodutor do MVP, Método Vencendo a Pornografia. Seja bem-vindo! É isso aí, muito obrigado. Primeiramente agradeço a oportunidade de a gente estar aqui com essa galera aqui, essa dupla dinâmica aqui. Essa dupla de dois. Né? Dupla de dois. E viemos aqui com alegria mesmo, obrigado pelo convite. Opa. E que com certeza esse papo aqui possa ser edificante para muitos. Opa. O que é muito interessante é que quando a viagem era só um embrião, um dos primeiros nomes foi seu nome, foi o nome do Juliano. Sério, pô, demoraram tanto para me chamar? Tipo assim, vamos deixar melhorzinho o espaço, vamos aprender primeiro para depois chamar ele. Tá louco, eu vim aqui aprender com vocês. Porque foi muito da hora, assim, que aí o Kennedy foi logo que ele mudou pro apartamento lá, ele falou, cara, tem o pastor Juliano, assim, assado. Eu falei, mano... O Kennedy é meu vizinho, mano, a gente mora no mesmo bloco. No mesmo bloco. Aí, cara, tô muito feliz hoje por ver que deu bom. E tamo aqui. E vai dar aí um papo... Só você ficando até o final pra ver como vai ser. Bora. Juliano, fala aí, quem que é o Juliano Ferreira? Juliano Ferreira hoje é um jovem senhor de 43 anos de idade. Né? Hoje eu tenho 43 anos, casado há bastante tempo, há mais de 20 anos aí casado com a mesma esposa, graças ao bom Deus. Sou pai de 2 filhos, na verdade eu sou pai de um filho. Eu casei com a minha esposa, eu tinha 23 anos de idade. Eu tenho 20 anos de casado, hein? E eu tinha um menino que eu criei, né? Eu fui pai solo, né? Tem mãe solo, eu fui pai solo. Eu tive um menino, a mãe a gente era muito jovem, muito criança. E ela acabou deixando o menino comigo. E eu criei o menino sozinho. Minha mãe me ajudou a criar ele. Eu criei ele até os 5 anos de idade. Quando ele tinha 5 anos, eu casei com a minha esposa. E ela tinha um menino de 5 anos e 11 meses. Eles têm diferença de 11 meses de diferença. E eu tenho os dois por filho, porque 20 anos de vivência, isso, né? Pai, criação do então, lado. hoje eu sou Juliano, um jovem senhor de 43 anos, né? Viajei muito na minha juventude, em 2 sentidos, na época dos filmes, depois na época que eu fiquei 10 anos como evangelista pregando. Enfim, hoje a gente é empreendedor na cidade, resolvi baixar um pouco a bola e respirar um pouco e viver um pouco mais, estar do lado da esposa, viver um pouco mais família, porque foi muito sempre corrido. E estamos aí, né? Esse é o Juliano, é um cara simples. Gente boa. Gente da gente. Da hora. É impossível falar o seu nome e não falar do ex-ator de filme adulto, né? Porque até mesmo que é o seu testemunho, né? Sim. O nome do seu livro é Luz, Câmera, Ação e Transformação. Transformação, tá bem informado. Sim. Veio preparado. Sim, isso é ótimo, porque legal que aonde você foi, você levou também isso, esse testemunho, né? Sim, é uma história bem interessante isso aí, Kennedy. Eu lancei o meu livro, eu comecei a pregar em 2006 para 2007. E durante 2006 a 2007, até o ano de 2014, eu ia pregar nas igrejas como um pregador normal, qualquer, como todo evangelista, como todo pregador, porque eu mesmo tinha uma barreira sobre essa situação. Tanto que Entendi. Em algumas igrejas, agora vamos falar real, né? Em algumas igrejas, a igreja prega a transformação, mas muitas igrejas têm um preconceito em relação a isso. Eu perdi muita agenda quando o pastor ficava sabendo meio a situação. Mas esse cara não é o cara que era o ator de filme adulto? Ele não, na igreja não prega. Então, assim, eu vivi muito disso.
É uma incoerência grande, né? É uma coerência enorme, porque a igreja prega a mudança, prega a transformação e fala que Jesus cura, batiza e transforma e papapá, e depois quando você vai pregar na igreja você não pode. Enfim, então eu vivi muito disso, então por isso eu preguei todos esses anos e chegava como um pastor, um pregador, um evangelista, um presbítero, pregava e sempre estudei bastante, um pregador avivalista e vivendo com isso, até que teve a girada de chave, né? As pessoas e pastores amigos falaram, cara, você tem essa bagagem, você viveu isso aí, né? Eu trabalhei com filmes do ano de 2000, mais ou menos, até 2004, né? Foi 4 anos apenas, mas foi uma ascensão muito grande, né? Eu trabalhei para as grandes indústrias, eu trabalhei aqui cerca de 1 ano e pouco no Brasil, fui convidado a trabalhar na Europa, trabalhei o restante da minha carreira toda na Europa, né? A maioria. E, enfim, então, assim, fui, na época, considerado o maior ator de filmes adultos da América Latina. Eu fui o único ator, até o dia de hoje, brasileiro que disputou um AVN, que é o Oscar dos filmes pornográficos. Então, eu fui o único ator indicado, até hoje, brasileiro indicado a isso. Então, assim, o pessoal falou, cara, toda essa bagagem, você tem que levar isso, tem que falar o que Deus fez na sua vida, como você resolveu mudar, né? E enfim, então em 2014 eu escrevi esse livro, que é a Luz, Câmera, Ação e Transformação, e comecei a colocar ele como carro-chefe e levar então isso aí. ele foi o meio em que você expôs isso mesmo? Ele foi o maior meio de comunicação que você fez isso? Ele foi o maior meio de comunicação, porque através do livro me abriu muitas portas, né? Eu fiquei de 2006 até 2013 pregando e normal, convidar para a igreja do bairro, a igreja da outra cidade, o congresso dos jovens, né, do outro estado, enfim, um itinerante normal. Chegava, pregava a mensagem de Deus, a palavra, e ia embora. E aí, 2013, teve essa virada de chave, 2014, escrevi o livro, e através do 2014, quando eu lancei o livro, foi um boom muito grande. Eu vi que Deus estava no negócio. Porque a gente acabou alcançando várias mídias, foram rede aberta. Então foi pelo livro que foi você pelo chegou livro que eu cheguei. Nos programas, etc. Sim, no livro a gente foi para o Danilo Gentili, fomos para o Antenados na Geral, com o André Câmara, fomos no Super Pop por 2 vezes. Então, assim, o livro que deu esse boom para a gente poder, né? Quem me ajudou foi um grande amigo chamado Elton. Ele é um repórter lá de Brasília. O cara foi um dos incentivadores que também disparou a divulgação do livro aí para o Brasil inteiro para mim e acabou chegando nos programas de televisão, chegou na mídia devido a isso. E como que é escrever um livro assim? Como que é o projeto em si assim? Porque eu não imagino que pega uma caneta, vai escrevendo, mas tem tudo tem um cronograma, corpo, né? Um combo por trás. Como que é esse... Escrever um livro foi assim, eu fui marinheiro de primeira viagem, né? Aí escrever, falar de você mesmo parece ser fácil, mas é muito difícil. É isso que eu fico pensando. Então, você escrever um livro, você tem que primeiro assim, você tem que separar a sua vida por capítulos, né? E tematizar esses capítulos. E aí você vai descrevendo, né? Aí depois tem que mandar para um diagramador, para uma pessoa que faz uma correção de texto, montar uma capa, tem todo um trabalho envolvido por trás, né, técnico, para você fazer um livro. Depois desse livro que eu fiz a biografia, eu arrisquei em escrever outro. Ah, é? Foi em 2016, eu escrevi um livro que chamava Pornografia, o bem que te faz e o mal que lhe traz. E eu trouxe... Como que é? Repete. Pornografia, o bem que te faz e o mal que lhe traz. Eu trouxe estatísticas em relação à pornografia, o que para a mente era de bom e o que para o organismo era de ruim. E embasei um pouco da minha experiência nisso aí. Divulguei pouco, porque eu lancei em 2016, 2017 eu acabei aceitando um projeto de trabalhar no sistema público aqui na nossa cidade, né? Foi uma profecia do Rafinha Bastos? Do Marcelo Mendes, né? Foi sim. Mas não concretizou essa profecia ainda, né? Quando eu estive lá, ele falou, tá aí, pastor Juliano, ex-ator pornô, ex-ator, atual pastor e futuro político. Não cheguei no futuro político, né? Eu vi também, eu falei, não. Eu assessorei um vereador aqui na nossa cidade por 3 anos, depois eu fui para uma secretaria durante 1 ano, né? Da cultura? Não, eu fui para a secretaria de... Deu branco. É a idade. Chega. Fui para a Não, secretaria... Não é cultura, não.
Jesus. Deixa. Espera aí que a gente já chega lá. Depois lembra. Deu um brancão. Secretaria de Agricultura. Fui para a Secretaria de Agricultura, trabalhei ali como diretor de Agricultura durante 1 ano e pouquinho. A gente era responsável pelas feiras livres aqui na cidade. Pegamos a época da pandemia, criamos um trabalho daquela feira drive-thru, que o pessoal passava de carro e comprava. Né? Foi um projeto, um trabalho nosso, enfim. Então, depois disso, eu falei, agora eu vou viver um pouco família, e acabei empreendendo. Hoje eu sou empreendedor, hoje eu tenho um restaurante de comida árabe, um pequeno local. Né? Trabalhamos mais num sistema delivery, mas também tem um presencial. E hoje eu resolvi tirar o pé um pouco, né? Assim, vamos dizer. Né? Mas escrever um livro é isso praticamente, Andrezão. Não é difícil não, mas também não é fácil. Né? Não, eu fico... Porque vai entrar no ar aí o Kennedy me entrevistando e sentar aí e falar da sua vida já é ruim, já é meio tenso. Agora, pôr no papel porque aquilo ali, você, quando colocou, você... É para sempre, né? Sempre vai estar ali, vai estar no seu currículo. O cara escreveu os livros e está aqui. E a história dele é essa. É pancada. Tem que fazer um registro, né, do livro. Tem que ter um registro que você faz no sistema público para poder você divulgar o livro. Sim, tem toda essa burocracia. O cara, né? é eternizado no livro, mano. É verdade. Plantou árvore já? Eu já plantei. Porque dizem que você tem que plantar uma árvore. Tem um gato, não é? Tem um gato? Tem essa. Não, Do gato é novidade. Do gato é pra mim. novidade. É plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, não é isso? Então, Ou neto. Eu acho que esse é avô, né? Ah, não sei. Se fosse avô, tá chegando. Eu não sei. Você tá chegando? Não, eu tô chegando. Eu tô chegando. Eu só sou pai. Eu tô chegando já. Dizendo o sonho da minha sobrinha essa madrugada, que a Nayala acordou, falou pra mãe dela, falou, mãe, o André tem um menino. O André tem um menino. A esposa sabe disso? Não, falou, né? Nós ficamos sabendo agora aqui. Né? Você pode, eu não. Eu tô querendo mais as profecias pro meu lado. Não, eu falei, o quê? Eu sou de uma criança ainda. Eu tô correndo desses negócios aí. Você tá eu já sou vô agora, você voa agora em agosto, né? Então... Ô, chefe, você conta na sua história que o passo para você entrar no meio da pornografia foi que você era gogoboy. Sim, eu era gogoboy, eu era dançarino. Deu treino gogoboy. De gogoboy, de casas noturnas em São Paulo, em outros estados também. Como que foi o início disso? Como que você chegou a ser? O início era o seguinte, eu fui criado na igreja. Né? Eu fui criado na igreja desde que eu me conheço por gente, dos meus 6, 7 anos de idade, até os meus 16 anos. 16 anos, cabeça muda. É uma idade. Né? A testosterona à flor da pele, você quer namorar, aquela coisa toda, enfim. E com 16 anos eu acabei Foi quando eu fui pai. Eu fui pai dos 16 para os 17 anos de idade. Acabei entrando num relacionamento prematuro, fui pai, e isso acabou tirando o meu foco em questão a caminhada com Cristo. Né? E aí... eu trabalhava numa farmácia, eu era operador de caixa de uma farmácia lá em São Paulo, na capital, próximo à Câmara dos Vereadores, ali, ó, Viaduto Maria Paula. Nossa, faz tempo, né? E ali, trabalhando ali, eu fiquei desempregado, né? Acabou tendo uns cortes na empresa, eu acabei ficando desempregado, e o cara desempregado, 18 anos de idade eu tinha, recém-feitos. Com um moleque de 2 anos no colo. Né? Eu falei, agora, o que eu vou fazer da vida? Aí um camarão, como é que é? Um brother meu, que era da igreja também. Mas ele era ainda. Vou falar o nome, senão acaba o cara. O brother da igreja ainda falou, mano... E na época, quando eu fui... Eu sempre gostei de esporte, eu pratiquei judô, eu fiz full contact, fiz capoeira. E eu era um cara magrinho, mas com o corpo assim todo trabalhado, né, cara? Né? Então o camarada falou assim, mano, você é um cara legal, você faz umas fotos, vai fazer alguma coisa. O cara mesmo deu ideia pra mim. Eu falei pra ele assim, mano, não vou falar o nome dele não. Falei, irmão, mano, não vou fazer isso aí, velho, eu não sei nem o caminho. Ele falou, calma que eu vou arrumar o caminho pra você. Olha o corpo que você tem. Tem hora que eu tenho medo de sair, porque às vezes eu falo algumas bobeiras pros colegas meus, mano. Se o cara entrar na ideia, é furada. Então, mano, aí que aconteceu? Olha aí. Aí eu peguei e falei, mano, não sei nem por onde começar. Ele falou, calma que eu vou agilizar. Sempre tem um contato. Aí ele fez um contato, falou assim pra mim assim,
mano, eu consegui um site para você fazer umas fotos aí. E os caras vão... Você não vai ganhar um centavo, você não vai ganhar. Mas você vai ganhar um book, você já tem um book na mão, porque eu já consegui na tua mão. Porque tem um portfólio, release, né? Um book, para você se apresentar. Enfim, comecei a pegar uns trabalhos que não tinha nada a ver. Ele até me ajudou nesse sentido, porque eu comecei a pegar uns trabalhos que não tinha nada a ver com o meio de gogoboy ou da pornografia, enfim. E eu comecei a fazer trabalhos para televisão. Eu fazia muita figuração no programa do Tentação do Silvio Santos. Eu fazia muito figuração no Domingo Legal do Gugu. Depois eu vou tentar fornecer para vocês algum material para vocês colocarem aí na hora. Por favor. Eu trabalhei na Gazeta, no programa de uma senhora chamada Ione Borges. Né? Ela era muito conhecida. Né? Essa Kátia, que apresenta o programa da tarde agora na Bandeirantes, trabalhava com a Ione, era Kátia Fonseca. Era a Kátia que começou com a Ione, eu trabalhava com a Ione e eu ficava pintado de estátua no programa. Era 2 estátuas, uma masculina e uma feminina, e me pintavam totalmente de branco. E eu, devido ao corpo que eu tinha, eu ficava parado. Então ia um cantor lá, e eles colocavam a estátua num local, aí cantava lá o Terra Samba, ia o João Giovanni, ia esses cantores famosos todos aí, e a gente ficava parado lá. Teve até uma ocasião, um dia, que entrou uma dupla de sertaneja pra cantar, e a gente ficava ali, eu ficava descalço. E o cara chegando, já me deu uma pisada com a bota no meu pé. E eu ao vivo, né, cara? E aí eu já deu aquela... E são famosos? São famosos. Acho que era o... não lembro quem que era. Mas era uma dupla bem famosa na época, de dupla sertaneja. E o cara me deu uma pisada no pé e eu, ao vivo, né? E eu dei aquela fechada assim, pra não segurar, pra não dar o grito. Nossa. E, enfim, eu fui pra esse lado, trabalhando assim. E aí, o que aconteceu? Aí eu peguei esse book, falei, mano, tô com o book na mão, os trabalhos não estavam aparecendo muito, eu fiz um programa, tinha feito recente um programa também do Celso Portiolli, que é o chamado Chaveco, né, da época de vocês. Eu lembro disso mesmo. Então, eu gravei o Chaveco, aí eu falei, pô, mas esse lado não tá me dando, né, esse lado não tá me fortalecendo muito, eu preciso procurar outra vertente. Foi quando, através do book, eu consegui, para poder fazer umas fotos para um site, né, que era vinculado à revista G Magazine na época, né, um site chamado Banana Louca. Eu fui fazer esse site e daí começou os convites, né, pra gente dançar numa casa ali, numa casa ali, numa casa ali, aquelas coisas. E eu comecei aí, até que eu entrei numa trupe muito grande. Que eu fui convidado. Ai, que lindo. É bonitinho, né? Numa trupe muito grande, fui convidado para dançar numa trupe que era famosíssima, que era chamada Heloína e os Leopardos, que vinha dos anos 70, né? Por exemplo, Raul Gazola, Alexandre Frota, mas quem? Aquele rapaz que teve um problema lá, que acabou assassinando aquela moça da TV, atriz lá, né? a Daniela Pérez, lá esqueci o nome dele. Enfim, também fez parte. Então, assim, vários... Matheus Carriere, vários caras que se despontaram depois na televisão, eles começaram através do trabalho da Heloína e os Leopardos. Eu entrei nessa trupe. Aí eu viajei muito. Viajei tanto dentro do país quanto fora. Fui para a França, fui para outros estados. Eu dançava com esse grupo, né? Da Heloína e os Leopardos. Foi aí que a gente começou, e daí começou a surtir os convites para os filmes. Entendi. Tudo começou com uma palavra de um parceiro. Você viu, irmão? Cuidado com os parceiros. Que eu te falo, hein? Cuidado aí. Vocês dois aí, tomam cuidado. Pelo amor de Deus. Deus me livre. Não, porque eu tenho umas ideias meio loucas, né? Do nada, assim. Faz isso aí que dá certo e tal, mano. Pensou? Não, mas é que... No em tudo, se você tivesse lá... Na verdade, se a sua base não fosse na igreja, eu vejo isso. Se a sua base não fosse na igreja, você não voltava mais. Não tinha mais o porquê voltar ou o porquê virar. Se ir para Cristo. Só que durante esse tempo todo, principalmente na época que eu me afundei mesmo no meio dos filmes, e em questão a esse meio artístico, rola de tudo, né, cara? Então você se afunda na pornografia, você se afunda nas drogas. Então, assim, quando dava os down da vida, né, as baixas, era de uma vez. Você começava... Não, assim, não se envolvendo, eu não estava em questão das drogas. Tem gente que usa droga e se afunda na droga. Então, eu baguncei pra caramba.
experimentei tudo que você imaginar, mas eu não tinha domínio sobre mim. Né? Assim, Sua cabeça era forte. Eu ia para uma festa, bagunçava, depois ficava 2, 3 meses, depois ia para outra festa, bagunçava, enfim. Mas na hora que passava toda essa empolgação momentânea, que é o que a droga traz, que é aquela sensação de 4 horas você acha que você é o super-homem e depois vem uma depressão desgraçada, e nessa hora que a gente, né, pensa em se matar e pensa em voltar para Cristo, e vem os conselhos da mãe, fora os livramentos que Deus deu, né, cara? Eu saí também um tempo da igreja e eu até comento com quem falo, com os meus amigos, que a pior hora é a hora do para mim. A hora que você acabou a festa, você vem para sua casa, põe a cabeceira no travesseiro e o ouvido. Bem por aí. Essa hora é a hora que assim o cara tem que se mostrar se posicionar realmente no que ele quer para a vida dele. Essa é a hora. O cara, se não, a hora que você tá sozinho no quarto lá e tal, e aí, caramba, o que eu fiz hoje? Hoje foi da hora pra caramba, mas cada um dos meus amigos. Fora os livramentos que Deus dá, cara. Teve uma situação que eu fui para tava um casal de amigos, eles falaram, vamos para uma festa, fomos para uma festa fomos para outro lugar, enfim. Quando chegou por volta de umas 6 da manhã, deu aqueles 5 minutos que eu preciso ir embora, tava já para lá de Marrakech, né? Preciso ir embora e resolvi ir embora. Peguei meu carro e no meio do caminho, quando eu estava na Marginal, eu resolvi ir para casa da minha mãe. Minha mãe morava em Rio Preto. Nossa. São 600 quilômetros, né, do cara? nada, você ainda eu falei, eu preciso para casa da minha mãe. E é a hora do pi, né? Eu vi que eu estava ali naquele momento, adrenalina na veia, sozinho. Eu falei, eu preciso para casa da minha mãe. E fui para casa da minha mãe. Só que até hoje eu não sei o percurso que eu fiz. Eu lembro que eu acordei na cama da minha mãe deitado. Então eu andei 600 quilômetros dirigindo, sem saber o caminho que eu fiz. Eu não lembro um milímetro da pista. Eu lembro pegando a Marginal, pegando a Bandeirantes. Da Bandeirantes eu não lembro mais nada. Eu acordei deitado na cama da minha mãe. Falei, mãe, tá tudo bem? Ela falou, você não chegou muito bom. Meu Deus. Então, assim, eu vejo a mão de Deus nisso. Com certeza. Eu também tenho uma parada dessa aí. Que assim, geralmente a gente combinava com 4 amigos que eu sempre andei e falava, hoje você é o motorista. É o cara da vez. O cara da vez. Nós tinha essa política aí, mas que nunca funcionou, mas sempre chegamos bem em casa. Mas eu lembro que um dia eu tava no motorista da vez e tomei alguma coisa. Nós estava na Araraquara, eu lembro de eu parado no semáforo da Electrolux, o caminho que eu cheguei até ali não lembro, que tinha um amigo meu que morava por ali. Ele disse, não, vou descer aqui mesmo, que eu já vou andando. Mas você era o cara da vez, não? Eu, o cara da vez. Olha aí. E eu tava bom ainda. É, bom pra caramba. E aí depois o carro do meu amigo parado na frente da casa da minha mãe lá e tal. Aí eu liguei pros caras, e aí, tá tudo bem, tudo bem? Ô, você foi da hora hoje. É um espaço da minha vida que eu não sei o que passou ali, sabe? É terrível. Nessa hora que você repensa nos valores da vida. Fala, pô, será que vale a pena? O que isso está me trazendo? Qual o benefício? Entendeu? E aí que você vê que isso aí não leva a nada. Não leva a nada. É uma grande perca de tempo, né, da vida. Que se você tiver... Eu falo por mim, que se eu tivesse me dedicado a qualquer coisa, seria melhor. O fruto hoje seria melhor do que o que eu passei. Óbvio que tem a história para contar, mas a história eu posso falar, a pessoa absorver aquilo lá e querer mudar, ou ela, mas na sua época... Era assim, na minha é diferente. E aí, tipo, nada com nada, né? Uma pergunta. Um dos temas que você trabalha, dos seus projetos, é sobre a libertação da pornografia, certo? Só que é diferente para um jovem, para uma pessoa, homem, mulher, que tem muito contato por assistir, do que um ex-ator, um ator. Mas o peso para se libertar é mais difícil de ser quando se é um ator do que quando... Eu acredito que sim. Hoje a gente tem um projeto que é o MVP, Método Vencendo a Pornografia. Foi algo que Deus não... Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósito, né? Eu tinha um projeto de montar esse método, esse trabalho, só que eu não tinha noção de onde começar, como fazer, enfim. E aí me surgiu um grande brother, o Anderson Germano, um amigo que Deus me deu, lá de Curitiba, e ele estava com um projeto praticamente montado, e precisava fazer só os módulos. E ele já tinha feito, acho que dos 7 módulos, 2 ou 3, e falou, Juliano,
você entra nesse projeto comigo, faz os módulos. E a gente foi fazer. É um trabalho muito legal, é gravado, então assim, claro. Se você tem o interesse, tá na bio do Instagram dele. Eu vi lá. Aí, tá na bio do Instagram. Como que é seu Insta? Meu Instagram é @Juliano Ferreira. Juliano né? Ferreira. Juliano com G, Juliano Ferreira. Está aqui embaixo na descrição, tá? Então, caso você queira conhecer esse método vencendo a pornografia, vai lá que você não vai perder. E é muito legal, e eu ajudei ele me ajudou, a gente se ajudou e a gente acabou criando esse método. Ele escreveu um livro também muito bom sobre pornografia, né? E esse método, além do livro dele, vem minha biografia para a pessoa conhecer um pouco da minha história. Ah, legal. E também tem os módulos, são 7 módulos transformadores, cara. Eu posso dizer que foi um trabalho que foi assim direcionado totalmente por Deus, né? E tem pessoas que já temos várias pessoas que fez um método e está vencendo. Porque a pornografia, e a pergunta que você me fez, Sim. se é mais difícil, né, sendo ator, do que a pessoa normalmente, uma pessoa normal que acaba sendo um consumidor da pornografia. Primeiro, existem 2 lados da situação. Você sendo ator, você sabe que aquilo que a pessoa consome é praticamente uma mentira. É por isso, eu imaginei mesmo. É uma mentira. Por quê? Porque a pessoa vê o produto final, editado, não vê como é que nos bastidores, como é que é feito, tantas horas que demora para gravar, e um negócio não tá legal, a luz não tá legal, tem 10 pessoas ali, o diretor falando na tua cabeça. Enfim, há uma série de situações que, se a pessoa pegar o trabalho cru, ela não vai falar, nossa, cara, isso aí é desgastante demais. Então, para a pessoa que consome, ela pega o produto pronto para que possa ser um produto para conquistar ela e fazer que ela consuma mais e mais e mais e vai se afundando. Porque a pornografia ela tem os seus níveis. Né? Existem vários níveis de filmes, filme hard, filme, enfim, são níveis que o interesse da indústria é fazer o cara cada vez se aprofundando mais dentro do sistema da pornografia. Para o ator, se for pensar desse ponto de vista, é mais fácil. Mas se for pensar no ser humano que está dentro dele ou por trás dele, é mais difícil. Por quê? Primeiro, o cara acaba se tornando, eu vou dizer de mim, você acaba se tornando um produto. Eu era uma máquina, eu era um moleque de 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade, entendeu? Que uma alimentação regrada, uma vida regrada, e outra, é muito forte o que eu vou dizer agora. Por favor. Você ter um costume, num espaço de 30 dias, você ter relação com 15 pessoas diferentes, isso vicia. Isso vicia. Né? Você está com uma hoje, outra amanhã, outra amanhã, outra amanhã, outra amanhã. Isso vicia, acaba sendo viciante. Então é o seguinte, quando eu casei, foi muito difícil o meu casamento, porque eu parei de vez. Eu casei com a minha esposa, eu fazia ainda. Minha esposa não era cristã. Eu casei com ela brigou com a família, porque a família falou, você vai casar com esse cara, esse maluco faz isso. Ela falou, não, mas eu gosto dele. Enfim, a gente casou. E durante 1 ano e meio ainda ela fala hoje que ela não aceitaria uma situação como essa e não sabe como aceitou. Né? Então a gente via também a mão de Deus sobre isso aí. Então a questão assim, e era difícil, porque quando eu me desvencilhei da pornografia, para parar a máquina que existia dentro de mim era difícil. Era difícil demais, entendeu? Então eu tinha que também respeitar a minha esposa, porque não era de manhã, de tarde, de noite que ela queria, e eu também teria que fazer isso com ela. Então eu tive que controlar, dominar o meu corpo em relação a isso, minha mente em relação a isso. Então desse lado se tornava mais difícil para mim. E outra, um lado bem difícil, era a questão financeira. Eu, na posição que eu estava como o ator mais bem pago do Brasil, e não se ganha muito, tá? Vou falar, como ganha um ator aqui de filmes no Brasil? O cara ganha R$250 para ali fazer uma cena, um dia de gravação. Um ator normal, as indústrias pagam isso. Nossa. R$200, R$250 é o que pagam para o ator. Então, né, no agregado, o cara vai e faz 10 cenas em 30 dias, o cara vai ter um salário de R$2.500. Não é nada, entendeu?
Só que como eu tive uma ascensão grande, eu assinei um contrato na época com a Butman do Brasil. E eu só fazia filmes para um selo de indústria, para um selo da indústria. E depois veio um ator da Espanha, chamado Nacho Vidal, e me levou para a indústria lá fora. Então, assim, eu já não ganhava R$ 250 por cena, eu já ganhava 500 euros por cena, era meu salário, né, por dia de trabalho. Então, você já vê a diferença aí. Vinha para o Brasil ver a família, eu vinha. Então, para vir no Brasil, eu não trabalhava por menos de R$ 1.500, eu não trabalhava. Meu dia de trabalho era esse. Então, quando eu resolvi parar, né, eu tinha mais ou menos uma faixa de uns 12 a 15 mil reais por mês de salário. Vamos pensar o dinheiro de hoje, né? No ápice. Então, assim, e eu falo lá para minha esposa, parei porque eu tive um encontro com Deus. Não sei se você ficou sabendo disso, né? Sim, começou tudo com dente ali. Eu fui fazer Mas conta! Nós vamos chegar lá. Vai chegar? Então, beleza, nós vai chegar lá. Então, cara, foi muito difícil para mim, principalmente nessa hora. Porque eu saí de um salário de 15 mil reais para ganhar um salário mínimo na época. E sustentar uma família. Eu tinha 2 meninos, eu tinha uma esposa, eu tinha uma casa para poder segurar. E era muito difícil. E eu passei situações que eu falo que tem que ter muito Deus e pensar muito em querer mudança. Porque eu cheguei em situações de não ter o que comer em casa, ganhar cesta básica, vender televisão para comprar comida. Então... Imagina. Putz, eu acho que vencer o ego. É um ego também, que tem um ego ali, sim, né? E sabe o que eu tive que fazer? Na época não tinha chip, né? Na época era telefone. Telefone, cartão. E na época, o que eu fiz? Eu queimei a minha agenda, porque eu recebia ligação da Rússia, eu recebia ligação da República Tcheca, eu recebia ligação dos Estados Unidos, eu recebia ligação da Espanha, da Hungria, países por onde eu passei. Tem uma produção aqui, você quer vir? Então eu te mandando a passagem. Me mandava passagem, eu sabia que uma viagem minha, eu ia ficar lá 30 dias, eu voltava com 20, 25 mil reais no bolso. Imagina, eu fico pensando, a situação que o cara ele tá vendendo a TV para comprar comida e vem um convite, dinheiro fácil, que é a sua área, era a sua área que você tava acostumado e abrir mão disso deve ser... Vamos ter uma gravação aqui na Hungria, que é o seguinte, você não te paga a sua passagem, vai ter tantas cenas suas, tem várias produções. Então eu sabia que uma viagem minha eu voltava com 25 mil reais no bolso. Tranquilo. Uma viagem resolvia aí 2, 3 meses. Aí eu quebrei os telefones para ninguém conseguir me ligar. Eu queimei a minha agenda para eu não ter impulso de ligar para ninguém. Naquela época você não tinha telefone, não tinha agenda, você não entrava em contato com ninguém. Então eu sumi. Teve gente que pensou que eu morri, porque eu sumi, né? Teve pessoa que falou, será que o Juliano morreu? Teve rumores que eu tinha morrido. Né? Tinha morto, né? Tava morto. Tava morto. Realmente morreu. Tava morto pro mundo, né? Tava morto, porque eu sumi, né? Eu sumi de 2004, que foi minha última gravação. E eu sumi de 2004 e não apareci mais. Eu fui aparecer em 2014, quando eu voltei pra mídia por causa do livro. Então as pessoas nesse meio tempo... Verdade, você ficou todo esse tempo... 10 anos. 10 anos sumido. Cara, pensou, vamos... Não... O cara é um diretor, aí sabe que o melhor ator tá ali, eu tenho o telefone dele. Durante esse tempo eu não consigo contato com ele. E aí do nada ele aparece. É que foi 10 anos, né? 10 Mas tipo, anos. ele vem lá de terno, gravata, se eu fui igual o apresentando Paulo quando foi exilado, né? Paulo ficou ali 11 anos, né? Foi quando ele teve com os apóstolos não aceitaram ele, dizendo não dá para ser, não dá para caminhar com a gente, né? Foi 11 anos ele ficou isolado, quando o Barnabé foi chamar ele falou: Paulo, vem, porque eu tenho uma obra aí que você foi chamado. Passei por um processo de 10 anos, amigo, 10 anos. E aí quando voltou, assim, as pessoas não acreditavam, né? Pô, você tá bem, você tá vivo, você... E aí, depois passou o tempo, você recebeu novos convites? Depois que o pessoal, mesmo você pregando, ministrando, tinha isso ainda ou não? Não teve nenhum tipo? Como eu sumi mesmo durante 10 anos, as pessoas não tinham contato bem comigo, né? Aí depois que a gente começou, eu pregava nas igrejas da região. Eu tinha um trabalho fixo, eu trabalhava fixo num trabalho normal, trabalhei com vendas, fui recepcionista de hotel, enfim. E eu, como tinha trabalho fixo, eu não divulgava agenda. Então eu fui começar a divulgar minha agenda, divulgar uma agenda assim, em 2009, 2010. Aí quando meu telefone começou a aparecer com agenda,
a gente metia o louco, né? Quando alguém ligava, eu via que era alguma situação ou algum assunto referente aos ciúmes ou referente a alguma situação como essa. Aí a gente metia o louco, né? Falava assim, não é ele que está falando. É assessoria. Não é assessoria, nunca tive assessor, cara. Quem sou eu para ter assessor? Eu meti o louco, falava, não dá, ele não dá para atender, ó, manda no e-mail aqui que ele vai te responder, enfim. Depois, com carinho, eu pegava o e-mail que a pessoa mandava, eu respondia. Entendi. Entendeu? E você dizia que teve esse jogo. Eu tinha que ter esse jogo, Kennedy, porque assim, é uma tentação muito grande, cara. É difícil demais. Você vê um filho, ó, vou falar uma coisa muito forte aqui. Você vê um filho teu, sangue seu, virar para você e falar assim, pai, compra uma pizza hoje. E você virar assim pro filho e falar assim, filho, hoje o pai não tem. Amanhã o pai vai ter, mas hoje o pai não tem. Nossa. Eu falava isso com meus filhos, sabendo que com uma ligação eu resolvia todo o problema. Comprava uma pizzaria para ele. Comprava uma pizzaria para ele. E com um mês de trabalho eu montava uma pizzaria. O psicológico tem que ser muito forte. Era difícil. Você é pai, você sabe como é que é. E meu filho falava, o pai não tem hoje, filho, mas o pai vai ter. O pai vai ter, fica tranquilo, não tem problema hoje? Não. Entendeu? E isso porque no começo, cara, dessa transição, né, eu morava numa cidade pequena, você morou lá. Quem não conhece, chama Beautiful River. Amei! Beautiful River! E eu brincava isso na época que eu pregava, eu pensava, minha esposa era de Beautiful River. Conhece Beautiful River? A galera não vai porque o cara é super chique. É a mesma coisa do filme do Superman Smallville. Smallville. O que é? Uma vila pequena. Vila pequena, é verdade. Então eu falava Beautiful River para ficar mais chique. Uma cidade pequena, eu amo aquela cidade. Aqui no interior do estado. Interiorzão, 16 mil habitantes. E, cara, foi transformador morar ali naquela época ali. É um bom lá. Era transformador morar naquela época. Foi meio que foi você vindo pra cá. O maior motivo, qual foi? Porque você estava lá, cidade grande e tal. Aí você veio pra Ribeirão Bonito. Beautiful River. Mas qual foi o motivo? O motivo foi o seguinte. Minha mãe, na época, ela queria vir pro interior, né? E ela cuidava do meu filho para mim, praticamente, porque minha vida era viagem. Eu ficava uma semana no Rio de Janeiro, quando eu estava em São Paulo, sempre as gravações em São Paulo, aí às vezes eu tinha que ficar um mês na Hungria, um mês na República Tcheca, um mês na Rússia, onde eram os polos das indústrias, né? Que era o norte, ali o norte da Europa, né? Que são os países menos ricos, vamos assim dizer, como a Alemanha. Entendi. Então, onde pegava aquelas moças também muito bonitas daquela região, né, as pessoas bem vistas, e ali surgiam os trabalhos em relação a isso, e ali também o custo de locação era menor, então era assim que funcionava o mercado da indústria pornográfica. Então, eu ia muito para esses países, né? Então, assim, eu viajava, minha mãe falou assim, ó, compra uma casa no interior, quero para... Falei, tá bom. E minha mãe tinha uma tia que morava lá em Ribeirão Bonito, era uma distância legal da capital, porque eu tinha que ir muito em São Paulo, às vezes eu tinha que ir para São Paulo. E ela falou, quando você estiver aqui, vai para São Paulo, fica rápido, 2 horas e meia de viagem, enfim, dá para você ir, dá para você fica mais fácil. E aí eu fui e comprei a casa na época em Ribeirão Bonito. Comprei uma casa lá, e hoje não tenho mais, né? E, enfim, construí uma casa lá, uma casa muito boa que eu tinha lá. E aí minha mãe morava lá e foi esse motivo. E foi quando eu conheci, foi um engatilho também para conhecer minha esposa, que era de lá, né, cara? Então, pode-se dizer que foram algumas coisas positivas? Porque, assim, também foi um momento em que você se distanciou bastante da cidade grande, talvez, não sei se dava gatilho também, muitas pessoas, sim, poderia ser, aonde ninguém também te conhecia, de certa forma, né? Tipo, então, você acha que foi positivo você ir para um lugar pequeno, assim? Sim, nesse sentido, para a gente sair, foi totalmente positivo, porque assim, a gente começou a viver outra vida, outros costumes, outra cultura, e isso aí também me tirou da grande São Paulo, entendeu? Porque a indústria estava lá, o mercado estava lá, e você estava lá dentro, cara, então era muito difícil. Então, assim, sair de São Paulo foi muito bom. O cara saiu da cidade que não dorme para a cidade que dorme 6h30. Que é difícil de acordar. Você entendeu?
Porque é outro mundo, né? É outro mundo, cara. Para me acostumar foi terrível. Para mim acostumar com um Ribeirão Bonito me dava abstinência de trânsito, abstinência de Acho que é da poluição, coisa, cara. abstinência de O cara abstinência. leva... eu precisei ir lá em São Paulo essa semana, eu precisava andar 18 quilômetros. Eu demorei 3 horas. O cara, 18 quilômetros, ele vai... Ele vai 18... vai e Eu volta. tô precisando dessa poluição. Se ele andar... Não, abstinência, eu tive abstinência. Às vezes você ia sair de Ribeirão Bonito, falava assim pra minha esposa, quem ir pra São Paulo? Ela falava, não. Eu falava, então eu tô indo porque eu não tô aguentando. Eu ia passar um sábado, domingo em São Paulo, né, pra poder... Hoje eu vou em São... hoje eu tenho que ir uma vez por mês em São Paulo para buscar alguns insumos para o meu negócio. E quando eu vou, nossa, também, pra mim hoje é legal. Porque assim, eu fui criado no centrão de São Paulo ali, né? Muito bom, né? É muito bom. Então, na época, eu vou no domingo, eu vou fazer uma caminhada ali na Paulista, uma caminhada no Minhocão ali da Avenida Mauro Gurgel. Pra mim, cara, é transformador isso aí. Você acredita? Que doideira é essa? A minha coisa, esposa não cara. conhecia muito. Aí, no final do ano passado, a gente pegou o carro, aí vamos... Na verdade, a gente ia pra Poços de Caldas. No pedágio de Tirapina, eu falei, não, vamos pra praia. Mas vamos pra praia, vamos pra praia. Descemos pro Guarujá, passamos um dia lá. Legal pra caramba, sem nada. Só pegamos o hotel lá, dormimos, ficamos na praia e tal. Saímos Santos, andamos todas as praias de Santos, subimos pra São Paulo. Falei, agora nós vamos dormir na Paulista. Aí tem um hotel lá que ela desenrolou. A gente foi, andou na Paulista, foi no Macmill lá. É muito bom, cara. Show de bola. Aquilo ali assim, óbvio que eu também acho que não me acostumaria a morar lá, mas para você ir como turista mesmo e não ser perdido, né? Você conhecer, que nem eu conheço uns pontos, e aí você não é perdido, mas você descobrindo os lugares. Hoje eu voltaria para São Paulo, mas assim, sem carro, fazer uma logística que eu trabalhasse num local que eu podia ir de bicicleta 40 minutos, entendeu? Uma motinha elétrica, um patins, alguma coisa assim, e pronto, eu viveria bem. Hoje, o problema de São Paulo hoje é a questão da roubalheira, né? A questão do sistema, né, de segurança pública é muito ruim em São Paulo. É muito ruim, é difícil. Tem muita gente para pouco ofensivo, né? Eu fui assaltado em São Paulo há um ano e pouco atrás. Eu fui assaltado, levaram minha aliança. Levaram minha aliança e eu já estava vacinado, porque eu ando em São Paulo sem celular, né? Não faço foto em lugar nenhum. Você deixa o celular, eu ando com um documento e um cartão de débito para comprar alguma coisa ou comer alguma coisa e acabou. Então, se o cara pegar um cartão de crédito, ele estoura. Débito não tem como, não tem senha. Você tem que andar com um documento e um cartão de débito. Tem que ser bem... E o cartão de débito também é assim. Para não levar sequestro relâmpago, não pode ter uns 1.000 na conta, não. Você tem que ter uns R$300 só para consumir ali e já era. Bom saber. Eu já iria igual eu gosto de andar lá com calça ou bermuda de zíper. Não, cara, minhas bermudas são todas assim, tudo com os dedos. Eu falei, tô no sabendo tudo de bermuda. Eu tô no pecado. Não, pecado. Tô enchendo o saco. Não, porque a gente tem uma cultura, né? Quando eu era de Ribeirão Bonito, logo quando eu fui para a igreja, e eu fui para a Igreja Batista, depois eu fui para a Igreja da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem essa cultura. E se você vai para uma igreja que tem esses usos e costumes, você tem que segui-los. Com certeza. Né? Então, assim, Ribeirão Bonito, calorzão terrível. Eu fiquei uns 7 anos sem usar uma bermuda, cara. Agora que a mentalidade do povo abriu, que agora a gente está usando uma bermuda. Mas chegava gente em casa, e minha esposa sempre trabalhou com administração de igreja, né? Ela era secretária lá. Quando chegava alguém em casa, batia na porta, a gente tinha que catar a carta, voltar, sair correndo no portão pra atender, Meu pai dirigiu, era criança, tinha que fazer essas fitas aí. Então, Mesmo criança. Jogava bola você jogava bola de calça? Jogava bola, nem jogava bola, era mais pecado que andar de bermuda. Eu jogo bola de calça, porque eu sou goleiro. Aí sim. Aí faz sentido. Mas não dá. Era uns... cara... São momentos, épocas, né, cara? E, assim, e era engraçado, porque assim, eu sempre gostei muito de jogar, sempre amo bermuda. Tem mais bermuda que calça, mas muito mais bermuda que calça. E, nossa, o filho do pastor... Aí teve, filho de pastor sofre dobrado. Tem um aí negócio, eu falei, caramba, mano, mas cara, sou filho do pastor, não posso, filho do porteiro pode. Não, eram umas coisas que eu não entendia, não, mas passou, graças a Deus. Graças a Deus, fomos libertos. Aleluia. Ô, chefe, eu queria ouvir assim, porque
Você teve que se desbloquear, de certa forma, eu entendo, quando você se converteu, começou a pregar, sem falar desse passado seu. Teve pastores que depois te aconselharam, aí depois você escreveu o livro, mas como que foi a primeira vez que você falou isso em cima de um púlpito? Foi muito difícil, né? Eu, primeiramente, não. A primeira vez que eu falei foi um testemunho logo quando eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja batista local lá de Ribeirão Bonito. E o pastor, né, depois que ele falou, você não quer contar um testemunho aqui? Jesus, foi terrível. Eu tive que juntar os obreiros, orar por mim, que eu cheguei a ter um infarto, que eu estava ruim. Assim, foi difícil. Porque foi a primeira vez que a gente usou uma tribuna e um microfone para poder ainda contar. E outra, você tem que contar o testemunho, não o testemunho, né? Você tem que, se você for entrar a fundo, é terrível, cara. Entendeu? É esse meio que eu vivia. É um mundo As terrível. horas do Ti também não entra muito. Não entra. Você tem que né? contar o testemunho. As horas que entrou a ação de Deus, onde jogou luz, onde havia trevas, né? Essa é a situação. Esse é o intuito. Né? Esse é o intuito. Mas foi muito difícil. Depois que eu passei esse período, que eu acredito que esse período foi transformador para mim também, porque eu era bloqueado de falar essas coisas. E sabe que você... Eu nunca... vamos falar que é vergonha. Eu nunca tive vergonha. Mas eu tinha um bloqueio assim, em relação a isso. E depois que eu escrevi o livro, meio que virou uma chavinha, sabe? Desbloqueou essa situação. Legal. Então, eu acho que eu tinha que ter um tratamento primeiramente comigo. E depois a gente poder abrir isso aí. Então, o que acontece? Foi muito difícil também. Porque você tem que se policiar naquilo que você fala. Né? Você tem que... Né? É terrível, cara. É porque a igreja ela abrange todo mundo, né? Vai estar o homem, a mulher, a criança, o cara mais tradicional, o cara que tem a mente mais aberta. E é duro, né? Pra você pegar um cara todo tradicional, você fala, não, eu fui e tal, e lá acontecia isso. Aí o cara, Aí o cara que tem a mente aberta, nossa, que diferente, como que... Então assim, a maioria das igrejas que te chamavam para mim, eu falava, pastor, eu vou e prego, eu sou formado em teologia, eu sou bacharelado em teologia, o senhor quer que eu vou e prego, vou trazer uma mensagem avivalística, porque eu era um pregador avivalista. Eu acho que naquela época todo pregador era avivalista, né? Aquela coisa toda, né? E hoje? Hoje não, hoje eu acho que eu não sou tão avivalista assim hoje. Eu trago uma palavra mais de consciência, sabe? Entendi. Enfim, claro que a chama queima dentro da gente. Com certeza. Né? Mas assim, muda bastante quando você é um itinerante, um evangelista avivalista, de quando você é um líder de departamento, ou quando você é um dirigente de congregação. Isso muda muito, a palavra muda muito, né? Mas, enfim, mas foi muito difícil. Em relação à sua pergunta, foi muito difícil subir numa tribuna para poder falar isso aí. Imagina. Né? Foi bem difícil mesmo. Mas depois a gente começou a saber os caminhos do que a gente podia falar, o que era legal falar. O interessante que eu vejo, assim, que também foi difícil o livro, você produzir o livro, colocar o livro, mas aquilo que era uma dificuldade sua, você colocou para fora e ajuda outras pessoas. Isso é fenomenal. É positivo para a sua vida, porque você expressou ali, e as pessoas que também leem e se sentem edificadas. Quantas pessoas que também estão submersas em pornografia, ou também em outros vícios, e etc., que ao ler o seu livro, fala, cara, Jesus transforma. E isso é muito bom. Esse é o maior resultado, né? Porque, assim, no Brasil, as pessoas não têm um costume de leitura. O consumo de leitura no Brasil e na Europa é bem diferente. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu lancei meu livro, a primeira tiragem eu fiz 1.000 cópias, a segunda tiragem eu fiz umas 2.000, enfim. Eu trabalhei cerca de 3.000 cópias nesse passo, 2014 e 2017. O consumo era muito pequeno. Quando eu fui fazer meu lançamento do meu livro na Europa, eu tive em Portugal, eu tive na Suíça, eu tive na Holanda, eu tive na Bélgica, enfim, eu fiz um lançamento bem legal lá. Você via que tinha gente que saía de outro país, porque os países é coladinho. Eu teve um cara que saiu da Bélgica para ir na Holanda para pegar um livro meu e para ouvir aquilo que eu tinha que falar, cara, porque o cara precisava se libertar daquela situação em que ele vivia. Você tá entendendo? Pô, se esse cara que era
Era um maior ator brasileiro. Se o cara saiu disso aí, eu também tenho jeito para Também mim. consigo, né? Então eu via que as pessoas... A venda do livro na Europa era exponencial. Faltava livro, porque eu ia com um tanto X de livro para passar 30 dias, não dava 15. As pessoas adquiriam. Então, assim, é bem diferente, né, a questão. Eu estou com agora um projeto de tentar lançar meu livro via PDF, porque muita gente ainda pede, pastor, o teu livro. Apesar que já tem um projeto que no MVP a pessoa consegue meu livro, e meu livro não é um livro físico, é através do um e-book, né? De um e-book. E eu acho que para o Brasil, sabe o que seria legal? E de repente vocês que... as ideias surgem. Para vocês que de repente trabalham aí com mídia social, de repente trazer esse livro falado, cara. Audiobook, eu tava pensando aqui, sim. Audiobook. Existe isso? Opa, existe. Audiobook. Porque eu sou velho, né, cara? Eu nem sabia que existia. É que é mais fácil Audiobook. consumir um audiobook. Existe isso, um audiobook? Existe. Um livro meu na voz do Kennedy, cara. Não, eu acho que fica melhor na sua voz, você contando, você narrando, porque é a sua experiência e com a sua... Porque a sua voz é top, filho. É verdade. Pô, e é muito fica simples legal de fazer, né? Não simples Sério? mesmo. Então Opa. depois dá uns toques pra gente aí. Com Lançar certeza. esse livro em audiobook, cara. Porque fica legal. Fica bom. Muitas pessoas podem consumir. Às vezes, de repente, você pode ouvir no metrô, num ônibus. Né? E na época que... Eu fiz um podcast. Eu tava com um podcast. É podcast? Podcast. Não era... É podcast. Eu tava com um podcast, mas era só em áudio. E tava... É um É podcast. É que o podcast filmado... Mudou agora, chegou agora. Recente, né? É meio recente, porque o podcast já existe há muito tempo, porque é só áudio mesmo. Eu fui um tempo líder de jovens, né, na nossa igreja sede. Fez um trabalho ali durante 2 anos e pouco. Depois eu assumi o trabalho com homens. Eu fiz um podcast chamado Homens de Joelhos, Famílias de Pé. E eu fiz vários capítulos, está até no Spotify. Aí, Então, nossa, dá pra você fazer isso, o mesmo esquema Pelo Spotify. Pelo Spotify. Olha aí. Aí eu tô viajando, escutando o Não livro. É verdade, escutar o livro, pô, é legal. Valeu, vamos fazer esse projeto. Faz isso, que a gente entra. Sim, bora, força, tá aí, ó. Quem sabe a gente pode diversificar, para não ficar muito maçante numa voz só. Quando tiver situações de diálogo, a gente poderia montar situações de diálogo. Que o legal é isso, é o áudio que tem a interação, né? Sim. Igual, tem eu acho que um aplicativo da Bíblia que é narrado, tem umas partes que é narrado. Cid Moreira? Eu não sei se é o... Mr. M. Olha aí, vê a voz? Fala Jabulani, vamos ver? Jabulani. É um aplicativo, mas não é ele. Que nas passagens ele coloca entonação de voz. Se é Deus falando rígido, ele fala rígido. Se é uma passagem que está mais tranquila, ele fala mais tranquilo. Fazer um trabalho legal, com diversidade de voz, com interpretação, modulação, fundo musical. Interpretação, porque é uma forma de interpretação e também. Fica menos maçante também, da pessoa poder... Apesar que meu livro é pequeno, meu livro acho que tem 110 páginas. Mano, então é perfeito. No máximo 2 horas. Capítulo a capítulo. Vamos sentar, vou fazer um projeto. Um ajuda o outro, um divulga o outro, assim vai indo. Pronto, fechou. Ótimo. Eu já tenho até a ideia de você fazer esse mesmo esquema. Pensa ele com o livro, passando na tela, ele lendo e ele ali comentando até sobre o livro. Mas é um pós. Meu irmão. Se quiser, se inscreva aqui embaixo. Tem um link aqui embaixo. E você que está assistindo, tem pessoas que vai estar assistindo. Você que está assistindo... Né? Pô, comente sobre isso, verifica se de repente essa ideia é uma ideia viável, a gente vai colocar em prática. Opa, legal. Vamos colocar em prática aí para aproveitar até o estúdio de vocês, que parabéns pelo estúdio aí. Opa, à disposição. Vamos embora, vamos fazer uma parceria. Eu acho que é o seguinte, eu sempre fui do pensamento que que ninguém faz nada sozinho. Ninguém tem que trazer tudo para si. Um bolo, quando você é convidado para uma festa, você come o bolo sozinho? Não. O bolo é compartilhado. Então, isso tem que ser compartilhado. Pô, pastor, mas essa história vai ser legal, esse trabalho vai ser legal, vamos colocar lá no Hotmart, dá para reverter isso aí em questão como um trabalho. Dá para reverter, mas a gente não pode dividir esse bolo também? Claro que pode. A gente é muito assim...
Tanto que uma das ideologias nossas é isso, né? Divulgar a pessoa, divulgar o que a pessoa faz. Sim. Porque não dá pra gente ter... quem foi o Mike, né, que falou que a gente não pode ser rico? Tão pobre. Tão pobre. Eu sou tão pobre que eu só tenho dinheiro. Sim. Entendeu? O cara não Só tem deixa dinheiro. nada. Porque a maior riqueza não é você reter, é você compartilhar. Essa é a maior riqueza que existe, cara. É isso. Essa é a maior riqueza que existe. Não é verdade? Fala um pouco mais desse último livro seu, que fala sobre o bem e o mal da pornografia. Esse livro, eu peguei dados, eu viajei vários países. Né? Isso agora já pregando, né? Eu tive por vários países pregando, ministrando. E eu comecei a buscar dados de cada país e também voltado a alguns dados nos Estados Unidos, que os Estados Unidos hoje, em questão de pesquisa, é um dos maiores países, né? Infelizmente, o nosso país não investe em pesquisadores. A pessoa que se forma aí, que é doutor em qualquer área que seja, o cara no nosso país, infelizmente, passa fome, mas esse já é outro assunto, Doutor por né? ele mesmo. E Triste, o cara né? tem que ter um amigo meu, o Vini, gente boa, falei com ele essa semana, ele estudou aqui em São Carlos, fez o doutorado dele em São Carlos, e hoje ele mora em Barcelona, porque ele teve que ir para lá com a família, porque lá é diferente a questão da pesquisa. Então eu fui buscar isso aí, né? Eu comecei a colher assuntos sobre a questão dos malefícios da pornografia, sobre dados que trazem isso, sobre os efeitos dela. Por exemplo, você sabia que o efeito da pornografia é a mesma coisa do que a cocaína na mente da pessoa? É o mesmo efeito. A adrenalina, a endorfina que é gerado ali e liberado é o mesmo efeito da pessoa quando ela está com o efeito da cocaína. Aquele efeito, aquele momento que ela está ali consumindo a pornografia, sozinha, aquele momento de isolamento ali, é igual, isso é científico. Então, eu comecei a colher esses assuntos e comecei a trazer os malefícios que traz para o organismo sobre a pornografia. Entendeu? O mal que traz, por isso chama pornografia. O bem que te faz, entre aspas, né? Porque a pessoa acha que ela está fazendo bem. E, por exemplo, o cara que é casado, o cara que consome pornografia, acaba o casamento. Porque a primeira coisa é o cara que ele começa a entender que ele não tem que satisfazer ninguém. Porque o casamento é uma troca. Sim, o casamento, sem dúvida. tem gente que fala, eu casei, mas não estou feliz. Você não vai ser feliz nunca, irmão. Nunca você vai ser feliz. Porque o casamento, você não casou para ser feliz, você casou para fazer alguém feliz. É uma troca. Isso muda tudo, hein? Muda tudo esse pensamento. Pastor, eu casei e não estou feliz. Você não vai ser, essa é real, então você não vai ser feliz nunca. Você tem que fazer. A tua alegria tem que ser na alegria da tua esposa. Quando a tua esposa está triunfando de alegria, você fala, yes, alcancei meu objetivo, minha esposa está feliz. Não. Essa é a alegria do casamento e vice-versa. Entendeu? Então, o cara que consome a pornografia, ele começa a ver, primeira coisa, eu não preciso trazer satisfação à minha esposa, porque o homem se satisfazer e chegar num êxtase é uma coisa, e é muito fácil. Muito fácil. Agora, a mulher é todo um trabalho, né, irmão? A mulher é todo um... O cara tem que conhecer a mulher do pé à cabeça para conseguir fazer que ela sinta prazer em uma relação sexual. Essa é a questão. Tem a questão da mente. Tem né? gente que é casado 5, 3, 4, 5 anos e nunca conseguiu trazer uma satisfação para sua esposa. Porque o cara não conseguiu ainda descobrir qual é esse caminho, ou o cara não consegue ter essa troca com a esposa. E o cara começa a consumir pornografia, daqui a pouco o cara não precisa mais da esposa, porque o homem é autossuficiente em questão na área sexual. Entendeu? Né? Eu brincava com os moleques quando era líder de jovem, falava assim, rapaz, quanto tempo você está demorando no banheiro? Né? Eu falava pra molecada, eu era muito aberto, falei, fica aí rejuntando azulejo aí, rapaz. Você tá louco, irmão? Se eu sou seu pai, porque os pais iam conversar com a gente. Falava, tem um monte de filho no ralo. Tem uns filhos. Porque os pais iam conversar com a gente, falavam, tá passando esse momento, ficando muito tempo. Falava assim, é o seguinte, mano, se você fosse meu filho, eu já cortava energia na hora, filho. No meio caía o chuveirão gelado, acabava com a graça. Então, cara, é o seguinte, essa é a questão. Então, o livro foi nesse intuito, de dar esse despertamento, né, para as pessoas que são casadas, para as outras que vão casar, porque as pessoas também que consomem a pornografia e não são casadas, e o casamento,
A grande questão é que as pessoas entram sem preparação para um casamento. E as pessoas têm que ter uma preparação para entrar no casamento. Entra num casamento, casei. Casou. Por quê? Porque a gente, né, eu não vou ficar vivendo debaixo do pecado, eu vou casar, papapá. E você não prepara. Quando você casa com a família inteira, irmão. Já parou para pensar nisso? Minha sogra tá lá em casa agora. Veio lá de Beautiful River. Você tá entendendo? Então, assim, cara, você casa com a família inteira, você entra num costume, Então, cara, tem que ser muito bem pensado no relacionamento. E essa luz que eu trago a questão desse livro, que é muito interessante, traz várias histórias de pessoas que eu conheci nessa caminhada, que passaram momentos ruins devido à pornografia, difícil de pornografia, casamentos indo pro beleléu, pro brejo. E o livro foi muito edificante para essas pessoas. É um livro de se ler, é um livro pequeno também, acho que tem umas 70 páginas, é um livro pequeno, mas é um livro para a pessoa dar um despertamento nesse sentido a ela. Que da hora, da hora. Tem algo para perguntar? Não, eu tenho. Eu tenho tanta coisa, velho, se você soubesse. Mas aí, assim, vamos entrar já. Fica tranquilo, sem pressa. Tu tava lá e tal, começou a gravar, e a carreira bombando, tal, a vida do jeitinho que o diabo ofereceu, porque querendo ou não, por mais que foi uma ideia aí. Como é que é a hora que você fala assim, cara, cansei disso aqui, tchau. O que deu esse estralo assim, que você olhou assim e falou, no auge. Eu até a tava gente no viu, você estava gravando com mulheres muito famosas, estava no auge, e aí você falou, não quero mais, tchau, trancou a porta, jogou a chave fora e virou. Cara, eu, na verdade, assim, foi uma virada de chave devido a uma situação que eu passei, né? Eu sempre fui muito temente a Deus, devido à minha criação. Meu desejo era voltar para a igreja, comunhão, e enfim, né? E eu fugia muito disso, né? Quando eu ia às vezes na casa da minha mãe, tava um grupo de senhoras lá, chegava para orar, e eu pulava a janela e saía fora. Porque sempre vinha alguém usado por Deus e me quebrava, cara. Teve um dia que eu entrei num estado de choro dentro do carro. Eu estava andando com a minha mãe em outra cidade, fui com ela. E Deus usou uma pessoa, um cara que era dono de uma loja que vendia verduras, né? Hortifruti. Deus usou ele, cara, para falar comigo. O cara não conhecia a minha vida. E eu entrei no carro e fiquei num estado de choque, chorando, assim. Eu falei, meu Deus. Sabe? Então, assim, eu sempre tive o desejo de parar. Mas sabe que é difícil? Sempre não conseguia. E aí Deus criou uma situação para eu poder parar. Porque como você falou, eu estava no auge. Hoje, as pessoas veem um podcast como esse, falam, ele parou porque estava velho. Né? Não, é o louco. Não, mas as pessoas, sabe que as pessoas não acabam vendo o conteúdo e quer comentar sobre a situação. Que foi parei com 24 para 25 anos de idade. O cara tá no auge. Eu conheço gente que tá gravando com a minha idade, com 43 anos de idade. Você tá entendendo? Tem o amigo Kid aqui. Entendeu? O Kid Bengala. O mais famoso um que eu trabalhei na Europa, muito conhecido, o Ruxo Fred, o italiano, trabalhei muito com ele lá fora. Ele gravou até os 45 anos. Entendeu? Eu poderia estar gravando até hoje, mas eu resolvi parar. Por quê? Porque eu tive uma experiência com Deus. Eu fui extrair um dente. Eu tava vindo da Hungria, peguei um avião para vir para uma gravação para o Rio de Janeiro. E aí eu tinha que fazer uma gravação que era primeira em São Paulo, primeira em São Paulo, que eu tinha que fazer um filme. Eu tinha encerrado o meu contrato com a Bultmann no Brasil, como eu estava gravando mais lá fora, que lá fora chama Envio Angels, que era outro selo. E quando eu vim para o Brasil, eu estava livre de gravar com qualquer que fosse. E vim gravar com a Brasileirinhas, que é muito famosa, a Brasileirinhas. O José Gaspar, que era o diretor, um cara muito famoso na época. E ele fez uma série de filmes com pessoas famosas, né? Eu era o único famoso que não era famoso ali, né? Ele pegou o filme com o Matheus Carriere, fez o Alexandre Frota, aí ele fez a Márcia Imperator, a Rita Cadillac, ele começou a lançar essas pessoas. E ele me ligou, estava na Europa, falou, Juliano, você vem para um projeto? Eu falei, o quê? Vem para o Brasil, São Paulo, você grava com a Márcia Imperator, né, do Teste de Fidelidade João Kleber, depois você, na outra semana, vai gravar com a Rita, no Rio de Janeiro, em Búzios. Eu falei, beleza. Depois eu pego o meu avião e volto embora. Eu tinha muita gravação fora. E aí a gente combinou, eu vim para isso. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já não cheguei bem.
Gravei e fui gravar no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu senti um incômodo no dente. Tava inchado a minha boca. Falei, minha boca tá inchada, cara, tá estranhão. E fui no dentista, fui ver o que era. Entrou um dente, um canal que tinha que ser feito, enfim. E aí o cara viu que não era viável fazer o canal, o dente estava trincado, enfim. Eu falei, arranca embora. Arranca o dente que eu tenho que voltar embora, porque eu tenho gravação me esperando. Eu estava em Praga, na República Tcheca, enfim, em outros lugares. E quando eu acabei a gravação e fui extrair o dente, eu extraí o dente, só que ficou um vestígio de dente dentro da gengiva. E era um feriado prolongado aqui no Brasil. E por exemplo, eu tirei esse dente numa quarta-feira, e quinta, sexta, sábado e domingo estava tudo fechado. Né? E aí eu tirei o dente e o dente começou a inchar. E minha esposa falou assim, você está inchando. Né? Na época era minha noiva, né? E ela falava assim, você está inchando. E eu falei, não, vamos esperar que quando eu abrir novamente as coisas, o dentista viajando, eu falo para ele dar uma olhada. Tentei ligar para ele, o cara estava viajando mesmo, enfim. E, enfim, não tá com pedra no cara, enfim, eu acho que é uma coisa que tinha que acontecer. Eu também sou muito disso. Então, aí o que aconteceu? Chegou numa sexta-feira, mais ou menos, minha esposa ligou para uma amiga dela, que era cirurgiã dentista, e falou assim, Tânia, atende o Juliano porque ele tá muito ruim. E aí eu tava mole, o pescoço emendou com o peito emendou, porque nossa, inchou aqui de uma forma, tem uma cicatriz até hoje aqui que eu tive que fazer um dreno, né? Ah, é? Chegou a esse ponto? Eu fiquei em coma induzido. Eu fui, ela me atendeu, chegou lá, eu era uma massa de homem, hoje eu tô todo gordinho, né? Sei lá, maquininha de 15 quilos. Hoje eu fui brincar de bola, eu com uma camisetinha assim, um amigo meu, o camarada meu falou assim, ô mano, você tem 40, você vai ser avô com essas camisetinhas coladas. Eu falei, mano, não é a camiseta que é colada, é a barriga que é grande. Vou fazer o quê? Aí o que acontece? Aí eu peguei e ela chegou, me atendeu. E na época eu tinha 85 quilos malhado, um monstro de um cara tipo, que eu era. Tipo assim, igual eu? Tipo assim, igual assim. Físico de passarinho. Físico de primeiro dia de academia. Aí ela me atendeu e ela ligou para uns médicos cirurgiões em outra cidade e ela falou para mim, depois ela falou para mim, ela falou, Juliano, eu só liguei para te receberem, para tentarem fazer essa cirurgia em você, porque eu só quis tirar você do meu consultório porque você estava morto. Você estava tomado pela infecção. A infecção tomou o seu organismo. Eu tive uma infecção generalizada. E isso mata. O dente, como desceu a infecção já estava pegando o organismo e já estava descendo. Cara, estava muito próximo. Estava tomado, desceu. Ela falou assim, eu só tirei você do meu consultório porque você estava morto. Você estava prostrado. Um cara daquele tamanho que você era. Uma massa de homem prostrado, você estava totalmente infeccionado. E ela me tirou, os médicos chegaram na outra cidade, que foi em Araraquara na época, e eles chegaram na hora e falaram para minha esposa, vamos tentar, mas vai ser difícil ter jeito, ele está prostrado. E aí me induziram num coma, eu fiquei 5 dias em coma induzido, com um dreno, um cano no pescoço, enfiaram um cano aqui, para tentar fazer que o restante da infecção descesse pelo cano, né, pelo dreno, e medicamento, até que chegou no último dia, o médico falou para minha esposa, e eu em coma, induzido. Falou para minha esposa, a gente vai tentar dar a última tentativa, porque não tem jeito, não tem antibiótico que consegue reverter a situação. Entendeu? E minha esposa foi clamar a Deus. Ela não era cristã, não era evangélica, família muito católica na época, mas não praticante, enfim. E ela foi clamar a Deus nessa hora. E aí eu tive um encontro com Deus. Por isso que foi radical. Eu tive um encontro com Deus. Eu tive claramente uma visão, e eu vejo muito esses filmes, enfim, essas coisas que falam sobre pós-morte, não sei se vocês já acompanharam sobre pós-morte. Eu me vi fora do corpo, eu me vi de cima, eu vi as pessoas que entravam no meu quarto, minha mãe, meu filho, eu assistia tudo, mas eu não podia fazer nada. Eu via, entendeu? Essa questão do pós-morte é muito sério isso, cara. Essa situação cientificamente comprovada.
E eu fiquei durante um período vendo todo mundo lá no corpo, chorando, entrava, chorava, entrava, beijava, abraçava, chorava. E eu vendo tudo aquilo e não conseguia fazer nada. E minha esposa entrou naquele momento ali para orar no quarto. E quando ela entrou no quarto e começou a chorar, pedindo para Deus que mudasse aquela situação, eu do plano que eu estava externo, que eu conseguia ver tudo no quarto, e depois eu falei isso para ela, e eu falava, ó, minha mãe foi tal dia, entrou com roupa assim, meu filho estava assim, você com uma roupa. Eu descrevia toda a situação durante esse período. E elas achavam incrível isso. E na hora que ela começou a chorar em cima de mim, eu ouvi uma voz falando para mim assim, filho, chegou a hora de você fazer a minha vontade. Eu ouvi uma voz falando comigo. E quando essa voz falou comigo, eu voltei para onde eu estava. E eu lembro quando a lágrima dela caiu em cima de mim. Eu voltei. Então, meu amigo, essa experiência que eu tive, não teve dinheiro, não teve nada que me fazia voltar atrás daquilo que eu queria. Entendeu? Tudo que eu passei, ganhando cesta básica. Eu fiquei 1 ano desempregado, porque eu não estava no mercado de emprego há muito tempo. Eu não sabia por onde começar, minha esposa tentando a casa. Minha esposa me dava por mês R$30 para me dar de dízimo na igreja. E eu pegava esses 30, ela gasta, e eu dizimava para ver se Deus abriu uma porta para mim, porque eu creio nisso. Você está entendendo? 1 ano desempregado, tentei montar um negócio de videogame na cidade, acabou não dando certo. Fui trabalhar, ela queria trabalhar na roça. Mandei o documento para trabalhar na roça. O irmão da igreja é o cara que pegou meu documento. Na hora que ele está com meu documento na mão, ele dá carona para o meu pastor falou assim, não dá emprego para ele não, porque o negócio dele não é com isso não, rapaz, com roça. Eu estou vendo lá na frente, o negócio dele é com outra coisa. E não abria a porta para mim, e eu ficava doido com isso, rapaz. Eu fui brigar com o meu pastor, falou, pastor, o senhor está louco? Você não deixou eu trabalhar de caixoteiro na roça, de jogar a caixa de laranja no caminhão, pô, olha o tamanho do homem que eu sou. Não é isso que Deus tem para você, filho, aguenta. E eu aguentei calado todas as situações, todas essas dificuldades, para que depois a gente fosse desenvolvendo um ministério e alcançasse algumas vidas através disso. Então foi isso que aconteceu. Nossa, que pancada, né? Pancada. É realmente, para não deixar dúvida mesmo, né? Um negócio muito... Lembrei de Paulo, né? Não tem como. Paulo ali, Jesus apareceu, teve o encontro e foi na hora. E, teve foi. Depois o processo, mas a mudança foi de uma hora para outra. Né? Foi de uma hora para outra. Até que Deus usou um amigo meu que abriu ele trabalhava com eventos, Marcos, um grande amigo meu até hoje, então uma amizade de quase 20 anos. Ele abriu uma porta num hotel, falou, cara, você fala 2 idiomas fluentes, entendeu? Você arranha mais 2 aí, um embromation de mais 2. E hoje? Você manja? Você fala ainda fluente? Hoje falo. O inglês, assim, como a gente não tem uma prática muito grande, o inglês, a gente acaba falando fluente, o inglês, mas necessita um pouco de prática. O espanhol eu enraizei muito, porque eu morei muito tempo na Espanha, em Madrid. Então eu fiquei muito tempo com aquela convivência. Foi no Santiago Bernabéu? E naquela época não tinha celular, cara. Não tinha. Mas foi lá, né? Fui no Santiago Bernabéu, na porta. Eu mandei um vídeo pro Kennedy que eles estão com um projeto de reformar lá. Aquele estádio lá. Sim. Estão reformando, né? Cara, os caras é muito bom, né? É muito bom. E aí eu morei um tempão em Madrid, então o espanhol ficou muito enraizado dentro de mim. O francês, eu fiquei um tempo na França também, então o francês a gente sabe aquele básico, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho muito bonito. O francês eu acho bonito. O francês eu também acho muito bonito, né? Eu só sei falar oui. Oui? Oui? Você me lembra um filme do Mr. Bean, você lembra disso aí, não? Qual que é? O Mr. Bean gravou um filme que ele achava que entendia, mas não entendia. O cara falava com ele ali, oui? Só falava oui. Então a gente acabou aprendendo e aí ele me arrumou um emprego na recepção de um hotel. Eu trabalhei durante o período, depois eu fui para outro hotel trabalhar e estamos aí, né? Querendo voltar para essa área ainda. Eu gosto muito de hotel, gosto muito de lidar com pessoas, esse trânsito de pessoas é muito legal. Mas aí você vai ter o seu hotel, né? Meu Deus, será? Não, recepcionista não, mas não dá. Não, sabe, né? Menos que isso não. Jesus, né? Mas é bom. O hotel tem que ter uma estrutura muito grande para... Né? Mas assim, eu gosto
desse trâmite de lidar com pessoas assim. Entendi. Ó, só uma das coisas que a gente tava falando. A gente vai e volta, beleza? Sim, tranquilo. Vambora. Você tinha falado que, de acordo com seus estudos, é semelhante os efeitos da cocaína e da pornografia no cérebro. Sim. Tem muitas pessoas que recorrem às drogas por N motivos, né? Um deles é para talvez uma fuga dessa realidade, talvez tá passando por uma dificuldade. Da pornografia é a mesma coisa? O que faz as pessoas se recorrerem à pornografia aí para pornografia? Tem essa função ou é meramente prazer? Eu acho que é feito de fases, né? Por exemplo, quando um adolescente recorre à pornografia, é simplesmente fase em questão à idade dele, né? O cara tá borbulhando de testosterona dentro dele, então o cara procura alguma coisa. Quando eu era criança era assim, por mais que a gente teve criado um lar cristão, era assim. Só que hoje o cara dá uma busca no Google, Nossa, acabou, irmão. muito fácil, né? Entendeu? Tanto que as indústrias, hoje as indústrias pornográficas quebraram. E como eu estava dizendo naquela hora, né? As pessoas têm que entender porque fala, ele não ficou velho. Não, entendeu? Naquela época era assim e hoje tudo isso aconteceu. E para quem não conhece, existia há um tempo atrás um ambiente chamado locadora. Sim. E dentro da locadora tinha um lugar com pano preto. Sim, era bem assim. Tanto Entendeu? que quando eu morava em Beautiful River... Lá Tinha uma locadora. Não, tem até duas locadoras. E a dona da locadora era muito gente boa. E ela fala, e eu já na igreja, né, cara? Ela falava assim pra mim assim, Juliano, você não faz um favor pra mim? Eu falei, o quê? Cara, separa todos os seus DVD numa estante só pra mim, porque o que vem de gente procurar que não tá escrito. Curiosidade do povo. Então é feito de fases. Que situação, hein? Que situação. Cara. O adolescente, ele busca devido à questão hormonal. É fase. Né? Já o adulto, em duas fases. O solteiro, ele busca em questão de uma válvula de escape para ele, em questão ao cara que não tem um relacionamento com ninguém, não está em relacionamento ativo com ninguém, então o cara busca e acaba se afundando nisso. Tem um cara mais vergonhoso também, que não consegue chegar e tal. Não consegue trocar uma ideia, não consegue chegar, o cara fica para tiozão, né, muito tempo. Não. Então o cara busca esse refúgio, né? E se isola nisso. E o cara casado, quando o casamento entra também numa fase, porque o casamento tem suas fases. Você que não é casado, saiba disso, que o casamento tem suas fases. Né? Tem as fases dos primeiros 3 anos, depois dos 5 anos, depois dos 10 anos. Depois... E aí vai indo de fase em cara. fase. Então, quando o cara ele não tem essa compreensão das fases do casamento... Quanto tempo você está casado, Kennedy? 5. 5 anos. É fase. E você fez um negócio bem legal. Isso é comprovadamente isso aí. Você foi pai agora. E é interessante o cara primeiro curtir os primeiros 5 anos do casamento, depois ele ser pai após os 5 anos. Por quê? Você entra numa fase diferente em questão ao relacionamento com sua esposa. Tira um pouquinho o pé na situação. Então entra agora o quê? Uma alegria dentro de casa. A criança que vai trazer... outra perspectiva em relação ao casamento. Então, isso aí é muito interessante. Entendeu? Então, o cara que não tem esse entendimento, o cara com 5, 6 anos de casado, que a mulher, né, tira o pé, que a mulher sente dor de cabeça, que a mulher sente mais sono. Começa a gastar mais na farmácia. Você já viu aquela história? Posso contar aqui, não? Pô, que isso, rapaz? Daquela história assim, se o pessoal fala, você é pastor mesmo? Eu sou, porque eu sou um cara bem despojado. O cara, 5 anos de casado. Eu contava isso para os jovens. 5 anos, o cara quer saber onde ele vai entrar. 5 anos de casado. A mulher começou a não ter a mesma procura no relacionamento. É normal isso acontecer. E toda vez que ele procurava, ela falava assim, amor, eu tô com uma dor de cabeça. Amor, eu tô com uma dor de cabeça. Esse cara revoltou, cara. Esse cara revoltou. Ele comprou uma cartela de aspirina, botou no bolso. Falou, hoje ela vai me dar atenção. Vai. Chegou lá, a mulher estava fazendo o quê? Nessa fase do relacionamento, né? A mulher, ou ela está com dor de cabeça, ou ela está dormindo, irmão. Né? O cara tem que saber chegar, porque a mulher, você quer ter um relacionamento com ela, é preparatório. Você tem que falar que hoje você está linda. Olha, bota aquela roupa. Nossa, você está diferente hoje. Que cabelo bonito que você está. Você prepara a mulher 3 dias para depois você
ter o relacionamento com a mulher. Não é assim que você chega, vambora. Não, o homem é assim. Não, o homem né? O homem já era, entendeu? Mas a mulher não, você tem que deixar. A mulher é muito ouvida. E o cara pegou e falou, agora essa mulher vai dar atenção. Ele pegou cartela de aspirina no bolso, botou, chegou lá, a mulher estava no sofá deitada, assim, dormindo assim. Com a boca aberta. Falou, é o meu momento. É o meu momento. Jogou a aspirina dentro da boca dela. Ela acordou assim, o que foi? Ela falou assim, não, a aspirina que tá na sua boca. Mas não tô com dor de cabeça, então vem, né? Entendeu? Então, o cara tem que ter e saber os momentos certos, né? De poder lidar com a questão do relacionamento. Né? É fases. Então, o cara solteiro busca nessa fase e o cara casado também, quando começa a não entender as fases do casamento, em saber que ele tem que curtir outros momentos com a esposa, curtir os filhos, né? Construir uma família, enfim. E o cara acaba entrando na pornografia de cabeça. Enquanto você estava falando aí, eu lembrei, no meu estágio de psicologia, eu lembro que a minha supervisora, ela compartilhou algo que eu acho que vai contribuir também. Ela atendeu um jovem na clínica dela que ele se masturbava muito. Parece que no dia, ela falou assim que ela não acreditou, mas ele depois falou que era verdade. Tipo, era umas 20 vezes por dia. É loucura, é estranho, mas ela falou que sim. Aí a psicologia, ela trabalha para entender o porquê que aquilo está acontecendo, a função daquilo, sim, né? Porque existe a forma e a função. A forma pode ser a mesma. Um exemplo, 2 jovens que têm problema de se masturbar muito. Mas para um é um motivo, é uma função, para outro é outro. Para esse jovem, ela falou assim que depois ela identificou que ele era um jovem que não tinha vínculo com ninguém. Com amigos, com a família, ele era muito distante. Quando ela entendeu isso, ela trabalhou para que ele conseguisse amigos, pessoas próximas, para que eles saíssem, para que ele tivesse mais contato mais íntimo, de conversa mesmo, de se abrir com os outros. Foi o ponto que realmente meio que cortou realmente ali. Ou seja, era uma compensação de uma falta que ele tinha. Sim. Então, depois que ele começou a ter vínculos, melhorou muito a vida dele, essa parte aí sexual. É o que você tinha falado, quando a pessoa é muito tímida, ela é retraída, ela não consegue ter amizade com outras pessoas, então ela tem que compensar de alguma forma. E isso ele acabou compensando em questão à pornografia e acabou se viciando nisso, tanto que ele teve que fazer um tratamento psicológico para poder se livrar. Tem outras pessoas que entram em depressão e se matam. Eu aprendi uma frase que eu levo para a minha vida. André Mateus, pastor amigo meu, daqui da cidade de São Carlos, muito bom. Ele falou uma frase muito interessante, que a pornografia ela cresce no escuro. Quando você tem pessoas do seu lado, quando você se relaciona, entendeu? Ou igual minha esposa falou para mim, hoje tua agenda tá cheia, hein? Fui brincar de bola de manhã, depois eu fui no mercado comprar umas coisas que eu preciso repor para trabalhar à noite, entendeu? Aí vim pro podcast. Né? Daqui a gente está olhando no relógio, que tem um compromisso que vai começar agora, falta 1 minuto, entendeu? Um negócio assim, é um negócio muito... só alguns possam entender, entendeu? É um negócio, né? Só alguns entendem. E depois tem que trabalhar. Então, assim, a agenda está lotada. Então, quando você se relaciona, quando você tem pessoas à sua volta, quando você tem amizades, colegas, amigos, isso acaba preenchendo. Isso que é a vida, cara. Entendeu? Se você tem um vazio na vida... Existe um vazio que só Deus pode preencher. Só. Esse vazio só Deus pode preencher. Mas os demais vazios, existe uma vida social. Se você não levar uma vida social, acabou. Alguma coisa você vai acabar compensando. E muitos caem na pornografia. Cara. Eu tive um amigo, hoje ele não mora mais aqui, ele mora em Portugal, que ele era muito tímido, mano. Mas demais. Mas o problema dele não era com a pornografia, mas era problema de conversar mesmo, mano. Você não sabe se ele tinha problema? Não. Tá morando em Portugal, cara? Meu Deus, eu tava indo embora pra lá. Hein? Aí, cara, sabe qual foi uma maneira que assim a gente tinha de se falar direto, mano? A gente arrumou um empregado fictício. Um cara de... O James? O James. O que é esse empregado fictício? Não, mano, ele, se quiser, ele traz. Pede alguma coisa que já o James traz. A ideia nossa era essa. É muito louco isso. Mas para desenrolar o cara a conversar... Pra desenrolar o cara conversar,
Nós fazia isso. Ô, o James trouxe a BMW preta e eu pedi a vermelha, cara. Então eu vou mandar esse cara embora. Não manda o cara embora. Começou... Aí ele, tipo, perdeu isso. Aí ele começou Ele a começou a se expressar com James. Isso. É igual o cara lá que ficou... Você viu o filme no Náufrago? É verdade. O que o cara usou pra não ficar louco? Ele pegou uma bola, o Wilson. próprio sangue dele, ele fez um rosto e fez o Wilson. Wilson. E o cara quase virou se morreu por causa do Wilson, porque ele pulou da balsa que ele fez pra salvar o Wilson que tinha caído na água. Então você viu como isso é muito louco, mas é necessário, cara, às vezes funciona. Mas foi uma sacada assim que não foi... Sei lá, é que o Espírito Santo direciona a gente por uns caminhos que a gente não não é obrigado a entender e nem é bom que entenda. Que não cabe a nós entender. Mas ele desenvolve como eu. Aí o cara tá lá em Portugal. Desenrolou. Da hora pra caramba. Só pra gente partir pro final, mas peraí. Você Tá falou... Então tô no aquecimento já. Vamos lá, Kennedy. Pergunta. Um dos pontos pra vencer a pornografia, um deles, é se socializar. Sim. Tem outros? Ou um outro que você poderia falar assim de forma que ajude alguém que está passando por isso, que está precisando de uma ajuda? E aí? Tem outro. Além de socializar, a gente tem que saber aonde nós distribuímos o gás da nossa energia. Gastar energia. Né? Por exemplo, hoje, né, eu brincava de bola, é gastar energia. Entendeu? Às vezes jogar um play é gastar energia. Então, assim, às vezes você lê, e eu indico muito, vão ler bons livros, a Bíblia é muito bom. Né? Hoje eu estou meio relaxado, mas eu fui meio viciado em leitura. Eu lia 5 livros mensais. Eu li 11 vezes a Bíblia inteira. Eu era meio doido da cabeça. Minha sogra falava, teu marido vai ficar doido. E eu fiquei doido por Jesus mesmo. E aí? Então, o que acontece? É gastar suas energias. Eu acho que a pessoa ela tem que se programar. Faça uma agenda semanal. Tem um problema com pornografia? Faça uma agenda semanal. Em questão de onde você vai gastar as suas energias, o que você vai fazer, qual vai ser o seu próximo passo. E isso vai ajudar você a não entrar, né, no buraco, né? Na frase do André Matheus, que a pornografia é no escuro, quando você se sente sozinho. Tem um pastor amigo meu, um grande pregador em São Paulo, um amigo meu. E eu ia pregar e minha esposa não tinha como me acompanhar por causa das crianças, escola de criança, e eu moro no interior, eu ia pregar muito na capital. E ele nunca ia sozinho. Eu sempre fui sozinho, sempre fui tranquilo. E um dia eu perguntei para ele assim, mano, por que você nunca vai pregar sozinho? Você leva a sua filha, você leva a sua esposa, você leva um amigo, você leva um cantor, você leva cantora, sei o quê. Ele falou assim, sabe por quê? Porque eu me conheço. Eu sei que eu não posso andar sozinho. Eu tenho que ter alguém do meu lado. Então, assim, é algo essencial. Então, o cara tem que se policiar nessa questão. Então, uma coisa que eu falo é você ter um cronograma de vida, uma agenda diária. Entendeu? Não deixe um buraco nessa agenda. Entendeu? Porque se deixar um buraco, você acaba gastando energia onde não é para se gastar. E vai acabar se afundando. Que legal, olha só. Da hora, né? Interessante. É porque as pessoas vão se conhecer mesmo de verdade quando ela tá sozinha, né? E ali é o melhor momento do cara fazer essa agenda. E é o momento que quem é você de verdade. Sabe por quê? Nós estamos nós três aqui. Mas a gente só sabe quem é a gente de verdade quando a gente está sozinho, cara. Entendeu? Você já viu que todo mundo é bonito nas redes sociais? Né? Todo mundo é feliz nas redes sociais. Todo mundo só posta bons momentos nas redes sociais. Só por quê? E as pessoas acham que a vida delas é aquilo ali. O tempo Mas todo. quando elas estão sozinhas, de verdade, é o momento que você para raciocinar, pensar, e vem as contas, e vem aquilo ali, vem aquilo outro que você vai fazer, o que não vai fazer, enfim. E é ali que é o momento quem é você de verdade. Então, o cara que tem que se policiar nessa questão, ou o homem ou a mulher que seja, tem que se policiar na questão. Saber, né, nunca ficarem sozinhos, porque elas sabem quem eles são de verdade. É o que eu falo, quando eu trabalho hoje também com caminhão, e a gente passa, tipo, muitas horas. Você é caminhoneiro? Olha aí. Se você não ficar ligado realmente, se você não souber o que você querer da sua vida,
Cara, por isso que você vê muitas pessoas, muitos motoristas aí que se perdem com droga, que se perdem com prostituição. E não só no, infelizmente, não só no meio do seu meio, mas no nosso não meio só, também tem muita situação dessa, infelizmente. É que é onde a gente tá com maior acesso. Sim. E às vezes você para pra conversar com o cara, ele não sabe falar de outra coisa. Aí eu falo com ele, meu, os caras falam que eu sou o motorista que mais dorme dentro do caminhão. Porque assim, tipo, eu conheço o assunto que o cara vai falar. E sabe onde Meu, vai dar isso aí, né, cara? Eu já nem me compartilho, eu já prefiro descansar. Às vezes eu baixo muito filme no Netflix ali, consome aquilo ali e tal, e consome outras coisas e vai para... Não dá. É chato, o assunto é o mesmo. É o um mesmo. negócio que não te faz crescer e te diminui, põe dúvida naquilo que você sabe. E outra, isso aí acaba sendo um imã, vai acabar te atraindo de alguma forma, e uma hora vai surgir um convite, e uma hora aquela conversa vai alimentar a sua mente, Vai. e aí você vai alimentando, e quando você vai ver se é uma pornografia, quando vai ver se você está pagando uma mina pra sair, enfim, isso aí vai embora. E aí vai embora. E consumindo as pornografia pesada que existe também, né? Você vai consumindo as pornografia pesada e vai te afundando isso aí, cara. E isso aí uma coisa chama a outra. É meio... Ó, então agora, mais uma vez, antes de finalizar, nós temos aqui um bate-papo. Tipo assim, bate-papo não, uma rapidinha aqui. Já que deu o assunto. Já tava... Falei, um bate-papo, mano. Tomou 1h e pouco batendo papo, eu bati um papo ainda, meu Deus. Ó, rapidinho, nós temos aqui um bate-bola. Eu ia falar bate-bola, falei bate-papo. Bate-bola. É quem não joga bola não sabe o que é bate-bola. Cruzão. Menino do vôlei. O vôlei eu curto. Vôlei é legal. Eu nunca gostei de jogar vôlei, porque eu não tenho altura pra isso, né? Curto vôlei. Jogar bem joga vôlei. Ali no... Aí, cara, que da hora. Curto ali da hora demais. Curto vôlei. É verdade. Você joga vôlei também? Eu sou atleta, né? Eu sou atleta. Eu só não faço natação. O resto tudo. Sou piloto de Fórmula 1. Cara, amo esporte. Ele tem medo de água. Olha aí. Não, eu era novinho. Eu sou triatleta. Meu primo me tacou um dia numa piscina ali no antigo ABB ali. E eu, 3 metros, piscina olímpica, eu sentei lá, fiquei sentado na piscina, tava morrendo lá. Até que agora, aí depois eu acho que isso aí destravou alguma coisa. Mas as escolas de natação que quiser me fazer dançar, chama nós aí. Dançar. Eu sou uma tentativa de triatleta. Porque o cara que malhou muito tempo como eu, e hoje eu tenho várias sequelas em questão à academia, o peso excessivo, eu tenho uma dor no cotovelo, tenho problema lombar, tenho problema de coluna, então eu não posso treinar mais em academia. Exato, né? Então eu sou uma tentativa de triatleta. Eu corro, pedalo e nada. E nada. Nada, não dá nada. Depois eu paro com tudo de novo. Da hora. Como pedalo e nada, né? Sacada. Ó, vamos lá. Juliano em uma palavra. Juliano, uma palavra? Persistência. Persistência. Da hora. O que te tira do sério? O que me tira do sério? O que me tira do sério? Mentira. Eu sou muito... Tem que falar, eu falo. Eu só acho que a verdade acho que é muito legal. Até entre amigos. Se eu tô falando a verdade pra você, eu tô tentando te ajudar. Ela tem é muita gente que não dolorida quer ouvir a cura, verdade. né? Ela é Entendi. dolorida e cura. Boa essa, boa. A verdade. Legal. E o que amolece seu coração? O que deixa o Juliano emotivo, assim? O que é? O que me deixa emotivo, que amolece meu coração, uma boa palavra vinda de Deus. É uma coisa que mexe comigo muito. É o que me sustenta, é minha base. É uma boa palavra vinda de Deus. É o que mexe. Eu sou um cara muito... Minha esposa fala que você chora muito pouco. Você não chora. Então, assim, para me ver chorando é num culto, é Deus falando, aí eu choro igual criança. O que me amolece mesmo é a voz de Deus. Da hora. Top. A maior qualidade. A maior qualidade... Cara, é uma só palavra, né? A minha maior qualidade é acreditar em mim mesmo, cara. Cara, a minha vida é sempre um recomeço. Eu recomecei em tudo na minha vida, do zero e... Né,
era o gogoboy, era o balconista de farmácia que virou gogoboy, que tive que recomeçar, que foi para os filmes, que tive que recomeçar, que largou tudo, abandonou tudo para dedicar a família à igreja, e eu tive que recomeçar. E fiquei pregando durante um tempo e decidi que era o momento de agora eu ficar um momento mais em casa, montei um negócio, estou recomeçando, então assim, é recomeçar, cara. Cara, que da hora. Da hora Muito bom. Agora fala aí pra gente o seu maior defeito. Meu maior defeito? Eu sou meio cabeça dura. Sim. Sabe quando você bota uma coisa na cabeça e não tira? Entendi. Alguns chamam de teimosia, né? Eu sou meio teimosia, eu sou meio teimosão. Mas depois eu sou teimoso. E uma habilidade? Uma habilidade? Uma habilidade. Eu acho que eu sei o que você vai falar. Ah, é, cara? Nossa, uma Kennedy é bom nisso, cara. Uma habilidade? Eu acho que é o que eu tô fazendo hoje. Eu cozinho. Sabia que ia falar isso. Cara, eu sou apaixonado por culinária, eu sou um estudante da culinária, eu estudei comida italiana, petiscos, comidas que na culinária fala comida de boteco, né, na verdade, que é vários petiscos. Hoje eu trabalho com comida árabe, então assim, eu sou um apaixonado pela culinária. E é o que, pra você ter uma ideia, em casa minha esposa mal cozinha, então eu cozinho quase todos os dias. Que legal. E eu já durmo na sexta-feira imaginando o que eu vou fazer no almoço no sábado, entendeu? Assim, então é culinária. Eu gosto de cozinhar. Não é que eu seja bom, mas o que eu gosto, eu gosto. Eu acho que é bom, eu acho que é bom. Geralmente quem cozinha eu gosto também muito. Mas eu não gosto da minha comida. Esses meninos vêm comer aqui em casa. Nossa, que da hora essa costela, que da hora, não sei o quê. Tá vendo aí? Mano, mas eu faço, mas não faço para os outros. Já fazer um mesmo. merchan, né, pô? Você é de São Não. Carlos, né? Com Vai no certeza, iFood ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Kebab Mania, né? Pode só falar, comida árabe, mas é umas coisas muito legais. Tem quibe, tem o kebab, que é aquela carne no rolete que faz tipo churrasco grego, né, mano? Pão sírio, bem feitinho, tem umas coisas Então legais. passa pra gente o endereço. Porra. Rua, agora? Opa, Já. Fica localizado na Rua Raimundo Correia, 191, na Vila Marcelino. O que você recomenda pro cara comer hoje? Hoje. Hoje, É. para ele comer hoje, Isso, lá. cara, eu tenho duas recomendações. Ou você comer esfirra fechada, que é o que a gente faz. Esfirra fechada tem sabor de calabresa, tem de 4 queijos, tem de carne, tem de frango com requeijão. É bem legal, bem saborosa, uma massa bem leve. E o quibe gourmet, que é um quibe recheado, que é o quibe turco. Na verdade, as pessoas comem o quibe, só aquele quibe de trigo e carne. Não é esse o quibe. O quibe verdadeiro é o quibe que ele vem recheado de carne moída por dentro. Então tem de carne moída, eu fiz também o de cheddar, o de pizza, o de queijo. É um quibe da hora. de 150 gramas, assim, ó, que mata a fome mesmo. Eita. Então, não sei não se nós não vamos assistir um jogo aí comendo. Vamos, hein? Agora Corre fala aí, lá. ó, só pra gente continuar aqui. Fala uma paixão sua. Uma paixão? Viver. Opa. Eu gosto muito de viver, cara. Também. Eu nunca me entreguei fácil pra vida. E assim, já tive situações de jogar a toalha. Então acho que viver é uma paixão, é uma das minhas motivações. Eu gosto de viver, cara. Da hora. Viver pra mim é muito bom. Sou apaixonado pelo... Da hora. Sua profissão, em uma palavra. Minha profissão é uma palavra? Profissão é uma boa profissão, uma palavra. Hoje, minha profissão hoje, né? É. Em uma palavra, paixão. Da hora. É paixão. Eu sou apaixonado por o que eu faço com muito gosto. Não fico contando as horas para poder estar no meu ambiente de trabalho, cara. É muito gostoso. É minha paixão, é meu trabalho hoje. Agora, usando a sua mente. Imagine que Deus, ele se apresentou para você de forma muito clara mesmo. E ele falou assim, ó: Juliano, meu filho, eu vou mudar uma coisa no mundo. Uma coisa só. E essa coisa que eu vou mudar, vai ser você que vai falar para eu mudar. Juliano, o que eu mudo no mundo? O que mudaria no mundo? O que você pediria para Deus mudar uma coisa só no mundo? Uma coisa para Deus mudar no mundo. A individualidade das pessoas. O mundo está assim hoje, sabe por quê? Porque as pessoas só olham para si.
A política está assim hoje porque as pessoas só olham para si. As famílias estão divididas porque as pessoas só olham para si, cara. A ganância se tornou muito grande. Então, a individualidade, né? Não é porque você é um indivíduo que você tem que viver individual. A gente foi feito para viver coletivamente e dividir as coisas. E dividir. Eu tenho um pensamento de uma coisa. Eu posso ganhar o dinheiro que for na minha vida, eu nunca vou ficar rico. Porque eu não sei reter para mim o que eu tenho. Eu acho que as pessoas tinham que compartilhar mais. Entendeu? Acho que a individualidade de Deus seria... Deus faz que as pessoas compartilhem, faz que as pessoas dividam. E eu acho que isso seria... resolveria todo o problema da humanidade. Senão Deus vai ter que mandar fogo aqui agora, porque não vai acabar mais em água, né? Deus vai ter que mandar uma bola de fogo aqui, irmão, e começa tudo do zero novamente. Da hora, né? E a última, a derradeira, o que o Juliano de hoje falaria para o menino de 7 anos lá na Grande São Paulo? Que conselho você daria para esse menino? Mas o menino seria o menino alguém? Juliano, não. O menino eu mesmo? Você voltasse lá no passado e... Deixa eu te dar um conselho aqui. Essa é boa, hein? As pessoas na vida, elas têm um orgulho dentro delas e muitas vezes elas falam que nunca se arrependeu daquilo que fez. Eu não me arrependo do que eu faço. Isso é uma grande mentira. Porque a gente se arrepende constantemente. Você fala uma palavra, às vezes você se arrependeu, porque, se eu ficasse calado, eu não falaria, não feria uma pessoa ou alguém. Então, constantemente, a gente erra numa situação, somos seres humanos, Deus me perdoa porque eu errei nessa situação. Então, assim, constantemente nós erramos. E minha vida ela foi pautada em erros para ter acertos. Então, o que eu falaria para esse menino de 7 anos era assim, tipo assim, filho, em tudo que você for fazer, pense pelo menos 3 vezes antes de tomar uma atitude. Porque se você pensar pelo menos 3 vezes antes de lançar uma palavra para alguém, se você pensar 3 vezes antes de, sabe, porque a gente, o ser humano, nós temos um pecado dentro de nós, e a gente é impulsivo, a gente, entendeu? Tem gente que guarda para si, minha esposa é difícil, minha esposa ela se tranca, não fala, sofre sozinha, chora calado, eu não, tem que falar, eu chego e falo, é o seguinte, vamos um pouquinho para você, aí vai e fala. Então eu acho que essa questão, antes de tomar qualquer atitude, Juliano, pense 3 vezes, analise hora, né? E depois você faça. Top. Agora não, a última mesmo, agora é a última. Oi, vamos lá, Kennedy. Pergunta. Aqui na Terra, nós não somos eternos. A gente morre, vai embora, fica aí nossos filhos, netos. E se Jesus não voltar, tem o nosso túmulo ali. Sim. O que o Juliano... Aê, acabou o café. Quem acabou aqui, ó. Não, é o café. O que o Juliano gostaria... Não bebi bem. Como que o Juliano gostaria de ser lembrado pelos seus netos, pelos seus bisnetos, que estarão aqui na Terra depois que ele... Qual mensagem, pelo que? Se fosse escrever na lápide, o que colocaria lá? Juliano, o homem, etc. Fala aí, desenvolve isso. Eu acho que eu quero deixar um legado para os meus netos, né? Para os meus filhos. Eu acho que o legado é assim, na lápide do meu túmulo, esse cara nunca desistiu. Porque eu acho que é uma palavra que não está no meu vocabulário, é desistir. Né, cara? Hoje tudo faz para que você entregue os pontos muito fácil de todas as situações. Hoje está fácil. Antigamente, para separar num casamento, o cara tinha que separar, desquitar, demorava 2 anos. Hoje... O cara casou com 24 horas, ele anula o casamento dele. Ele anula o casamento. Então, hoje é muito fácil você desistir de tudo. Entendeu? E como ser humano, a gente é assim. Às vezes, às vezes todo mundo tem umas loucuras de falar assim, vamos se trancar, se fechar, sumir do mapa, trancar num buraco. Então, eu acho que a questão é, esse cara nunca desistiu. É o que eu quero e o que eu espero alcançar. Porque muitas coisas tentam nos fazer desistir, mas não quero desistir. Isso aí. Nós. É nóis, gente. Maravilha, pessoal. Estamos aqui finalizando
nosso bate-papo aqui, a nossa viagem. Vocês perceberam que realmente cada episódio é uma viagem mesmo, que a gente viaja na história, nós aprendemos muito e nós aproveitamos cada lugar que a gente vai passando na história do nosso convidado. E Juliano Ferreira, gratidão pela sua presença aqui. Muito obrigado pela mesmo. participação. Eu que sou grato pela oportunidade de... Uma história... Eu tenho vontade de te sugar, de perguntar muita coisa. Mas vai ter oportunidade. A gente vai entrar num projeto junto. Vamos sim. Eu já tô chamando vocês aqui pro projeto desse audiobook. Opa! Tô chamando vocês para esse projeto. Fechou. Quero vocês Audiobook. nesse projeto. Top. E a gente vai fazer um negócio que prenda mesmo ali. E vamos Segura. compartilhar isso aí, que eu acho que isso que é a vida, é ser Da compartilhar. hora, Eu curti e fiquei muito feliz em te conhecer. Estava muito ansioso porque por mais que a gente começou a conversar, os meninos postavam, esse aqui é a foto dele, tal. Assisti a entrevista e falei, não, mano, eu fui procurar alguma coisa, mas eu quero ver quem que é ele mesmo e saber da história. E eu fico muito feliz. Eu quero agradecer a você por ter, naquele minuto, ter escutado a voz de Deus. Porque existe uma grande quantidade de pessoas que foi transformadas, tanto pelo nosso vídeo, quanto desde o dia que você levantou e assumiu o microfone para falar da palavra de Deus. Muito obrigado por você dar espaço para o Espírito Santo dentro da sua vida. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que teve no submundo mesmo do interior, abraçado mesmo com o pecado, e dar a chance de Deus fazer um trabalhar maravilhoso. Eu fiquei muito feliz por esse episódio de hoje. Eu estou aqui muito grato a Deus por este momento e por você ter aceitado o nosso pedido aí. Tamo junto, alegria. Fica à vontade, a casa é sua. Isso aí. E vizinho lá, quem sabe, né? Trocar uma ideia. Bora sempre, pô. Tem que jogar um play. Opa, Nossa. bora. Tô ensinando ele a jogar futebol, tá ficando Rapaz, bom. eu não jogo videogame, mas toda vez que eu jogo com o André, ele apanha de mim. É, cara. Você joga o quê? PS? Eu jogo FIFA. Eu só jogo FIFA também. Desde 2001, PES FIFA é pra sempre. iniciante, é só FIFA só. Tem um FIFA bom, tem uns 21 lá pra nós. Tem 21, tem 22. Ó, tem 22 já? Ô, louco, bicho! Ô, louco, bicho! Não, mas esses dias tava de graça na PSN. É, mas eu não tenho assinatura da PSN. Ai, nós aqui. Entendi. Mas, pessoal, Galera, é esse o papo. Se liguem. Muito obrigado por você estar aqui. É nóis. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima viagem. Fiquem Top. com Deus.